mais um episódio do Um Pode Tutô. Pessoal, obrigada mais uma vez, agradecendo aqui todas as visualizações, todos os comentários, né? Os inscritos lá do canal. Continuem, por favor, contando para todos os amigos, peçam para se inscrever, porque a gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho, para entreter, para divertir a família, né? Para a gente passar um tempo gostoso falando sobre assuntos que a gente ama conversar. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo ama demais fazer. O assunto é bom, né, Dé? O assunto eu amo, amor, você sabe, né? Eu também. Você também, né? É. Que nem eu falei lá no primeiro, lá das nossas loucuras, isso é uma das que a gente gosta muito de fazer. Sim, a gente sai de uma já pensando Já na outra. pensando na outra. É, isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar simplesmente de Viagens. viagens. E, bom, pra falar sobre esse assunto delicioso, que a gente ama, a gente teve que convidar alguém que a gente ama também. Com Pra certeza. estar aqui conosco. Lindos. Vanessa Belesso está aqui com a gente hoje pra a gente trocar muitas figurinhas e você contar, assim, tentar tirar as nossas curiosidades, falar Sim. sobre tudo que você sabe, toda a experiência que você tem. Claro, vai ser Sobre uma noite viagem. maravilhosa. Porque viagem é uma coisa que a família ou as pessoas amam fazer porque elas se soltam, né? É uma liberdade que não tem preço. Quer dizer, tem, Tem preço, mas mas vale a pena. tudo na né? vida tem preço. Tudo não tem tem almoço preço. de graça. Aham. A Van, eu vou chamar de Van, não vou chamar de Ah, Vanessa, para. né? Claro. A Van é minha prima, mas ela está aqui hoje, além de ser como prima do coração, também como todos os meus primos. A Van é especialista em viagem, pessoal. Fez várias viagens, já nos proporcionou várias experiências maravilhosas. Sim. E aí nós vamos usar hoje a experiência dela para passar todas as informações. Seja bem-vinda, Van! Ai, eu adorei. Muito obrigada Bate pelo palma. convite. Delícia ter você Muito aqui com a obrigada. gente. Principalmente para falar sobre coisa boa, porque é isso que a gente quer. Claro. Aqui não Pode Tudo, o que a gente quer é falar sobre coisa boa, para as pessoas ficarem felizes e as pessoas poderem sonhar e saber que tudo é possível, Sim. né? Viajar. Viajar é possível, não é, Van? Viajar é a roupa da alma, né? Então, é um ditado clichê, mas é uma renovação que a gente tem que fazer, tem que investir. É o melhor investimento. Eu sempre falo para os meus clientes, que viram passageiros, que depois viram amigos, Aham. que a viagem é um remédio que você tem que pagar pro resto da vida. É melhor você pagar um remédio chamado viagem Opa! do que um remédio tarja preta. Né? E assim, além disso, né, é experiência, né? Experiência ninguém te rouba, Sim. né? Você tem um carro, você tem um quadro, você tem uma roupa, envelhece, o celular estraga, você tem que comprar outro. Experiência fica pro resto da vida. Fica pro resto né? da vida. Então, viajar é viver experiências, né? Então, Van, se apresente aí, você trabalha com área de turismo, tem uma Há quanto loja, tempo? né? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, gente, eu já tô no turismo há 10 anos, parece que foi ontem, né? Depois de uma vida de 16 anos no banco. Caramba. E assim, me apaixonei e vou morrer fazendo as pessoas felizes, que é o que me alegra, né? A gente tem que levar em consideração que viajar é aquilo que renova as pessoas. Então, assim, o ato de fazer as pessoas viajarem e serem felizes naquelas viagens não tem preço. Não tem preço. Ele aquece meu coração. Então, assim, antes de pensar no rendimento, no investimento, eu sempre estou pensando no benefício que aquilo vai fazer para aquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa me pede um pacote, enfim, e assim, eu olhando a característica dela, eu sempre levo ela para uma coisa que fica mais próximo do que ela deseja. Uhum. Então, isso faz com que ela fique feliz, confie no meu trabalho e eu, assim,
só tenho a agradecer por toda a fidelidade de todos os meus clientes que acabaram virando amigos, né? Família. É muito gratificante, gente. É muito gratificante. A gente tem isso, eu fico pensando muito sério nisso, porque a partir do momento que você cria esse vínculo, né, essa confiança de saber que a pessoa te proporcionou, te deu a ideia de você viajar para um lugar que tem tudo a ver com você, que vai te fazer bem, o cliente fideliza, né? Sim. Ele volta e ele volta e ele volta, né? Porque ele vê que eu não analiso ele como um número, como um cifrão. Certo. Né? Eu analiso ele como um conteúdo muito mais amplo. Né? Assim, é um aniversário. O que eu posso fazer enquanto agente, enquanto ser humano por ele naquele aniversário? Então, assim, eu gosto de surpreender. É um bolo que eu mando entregar no resort. É um champanhe que eu peço para entregar na cabine de uma senhora que está fazendo aniversário, a primeira vez que ela vai no cruzeiro. Lindo. Então, isso aí mexe com o brilho, com a mágica. E não tem preço. As pessoas acabam reconhecendo o meu trabalho porque veem que eu não analiso como uma venda, e sim como uma realização. Perfeito. Né? Maravilhoso. Nossa, isso é sensacional, porque difícil, assim, nunca ouvi ninguém me contar que voltou de uma viagem triste. Às vezes pode acontecer um perrengue ou outro. Sim. Com a gente também já aconteceu, a gente vai falar Já, daqui a pouco. sim, já. Mas no final, na maioria, o saldo é positivo de alguma forma, lógico. né? E eu acho assim, né, Van? O que é importante? Eu pelo menos vejo dessa forma, que a importância de um planejamento. Claro. Quando você vai fazer uma viagem, né? Independente do destino, eu acho que você tem que ter tudo muito bem organizado para que quando você chegar lá, você consiga usufruir da melhor maneira possível, todo o tempo e tudo mais, né? Exatamente. Um roteiro personalizado é o que eu sempre gosto de passar para os passageiros. Né? Onde comer, o que fazer, ter dia livre. Não adianta pegar uma viagem curtinha, tem que ter o dia do descanso, tem que ter o dia do nada e o dia da chuva, né? Então tem vários pormenores que o agente de viagem que trabalha com amor, com um sonho das pessoas, ela sempre está pensando neste momento. Então, esse é o trabalho de um agente de viagem focado que vê isso no cliente, entendeu? Claro, hoje em dia muitas pessoas compram muitos pacotes pela internet. Só que a gente tem visto, né, muitos problemas que nós não vamos citar, claro, acontecendo por promessas de viagens, não viagens efetivas. E assim os clientes acabam reportando para mim e eu que estou ajudando com aquelas viagens que nem foram fechadas comigo. Então, assim, para você ver quanto é importante uma pessoa de confiança nesse momento. Sim, né? Com certeza. Vamos para a primeira parte do podcast, que é o quadro... Elas perguntam. Tá bom. Quem são elas? Você sabe, Van, quem são elas? Eu assim, mais ou menos imagino. Então, Vitória e Sofia na parada aqui. Então, diretamente do Vamos lá. bolso. Vamos ver. Elas falaram assim, pai, pode fazer pergunta pessoal? Eu falei, pode fazer pergunta pessoal. Manda, Vamos ver o que vem. Beijinho da Van. Aqui vamos lá. Eu sei quem perguntou porque eu vi o papel. O branco é da Sofia e o amarelo é da Vitória. Tá. Qual é o melhor país que você visitou? Olha, não visitei muitos países, mas eu tenho um amor garrado no peito pelos Estados Unidos. Amo. Esse aí eu já sabia. Por quê, Van? Eu não sei, eu acho que é alguma coisa de outra vida, porque quando eu piso em Orlando, o ar que eu respiro, a rua que eu ando, assim, a natureza, o cheiro da planta, aquilo lá, ele entra no meu assim, para não fazer nada. Eu gosto de ir lá para não fazer nada, se for o caso, que não dá para não fazer nada. Não dá pra fazer nada, é verdade. Mas eu amo, já fui 16 vezes. Caramba! Se puder me conceder, vou mais 50. Você conhece o guarda do aeroporto. Fala, tô aqui de novo. A Vanessa chegou, pessoal. Tô aqui. Sim. Que legal. Van, você deixaria, vou emendar aqui Manda que surgiu. ver, manda Você ver. deixaria de escolher um outro destino pra ir pra Orlando novamente? Já aconteceu muitas vezes. Sério? Nossa, pra ir pra Austrália. Minha irmã mora na Austrália há 17 anos, ela fala, esse ano você vem. Aí eu falo, vou. Com conexão Quando eu vou Orlando. ver, eu já comprei a viagem pra Orlando. Eu falo, entendeu? É um imã, uma coisa, mas assim, pretendo ir pra Austrália, claro, né? A Austrália é linda, maravilhosa, mas assim,
Orlando é um amor inexplicável. É um amor garrado, desde os 18 anos. Orlando, né? Ou os Estados Unidos em si, assim. Olha, tem muitos países, muitos estados, na verdade, que eu pretendo ainda conhecer, né? Só que, assim, cada ano, eu vou fazendo, agora eu tô fazendo uns combinhos, né? Uhum. De Orlando com Cancún, Ok. Orlando com Miami, a próxima eu Sim. vou fazer Orlando com Nova York. Aí, Porque aí você já perfeito. aproveita o aéreo, né? Claro, Sim, claro. Fazendo já os tá combinhos. perto, tá mais perto. Perfeito. Sim. Ah, então você diz o próximo Orlando com New York porque já tem uma data. Sim. Beleza, delícia. Mais uma pergunta. Muito bem. Conversa com essa. Para qual lugar do mundo você nunca foi? Então não pode ser Orlando. Tá. Mas gostaria de ir. Vitória perguntou. Bom, são muitos. São muitos locais, mas assim, eu vou falar o principal, né? Quero conhecer minhas origens. Quero ir para a Itália, conhecer a casa dos nossos Beleços, estão todos lá, Beleço Pizzaria, Beleço, né? Você olha na internet, é Beleço que não acaba mais, né? Inclusive no nosso Facebook, a gente tem muitos Beleços lá, sempre mandando tanto augure para nós, Sim, todo verdade. ano, É né? verdade. Tem uma região lá que é em Vêneto que tem mais Beleço que eu tava vendo, né? Mas realmente dá vontade de conhecê-los. Um sobrenome, né? Eles vêm de lá. Sim. Os nossos ancestrais vieram Exatamente. Da quarta, quinta geração, né? Dos nossos pais. Né? Nossos pais são irmãos, né? Nós somos claro. primos. E os Beleços vieram de lá, que acho que foi o pai do vô José. Depois, qualquer coisa, meu pai corrige a gente se é ele ou não, José Beleço. Mas então, acho que eles estão em Vêneto, Van. Acho que eles estão em Vêneto. E você, Dé, qual seria o lugar que você gostaria de viajar que você nunca foi? Eu vou dizer que eu tenho uma curiosidade monstra para conhecer o Egito. E sabe que tá com um preço excelente. Isso é bom. Eu tenho muita vontade de conhecer o Egito, porque aquele negócio de pirâmides é uma coisa que eu fico fascinada, assim. Talvez eu tenha sido uma egípcia importante na outra vida. Enquanto eu tava no Alasca de esquimó. Com certeza, né, amor? O nosso dinheiro vale bastante lá agora, neste momento. Os aéreos estão baratos. Claro que não para esse ano, mas para o ano que vem. Porque esse ano a gente já tem uma realização. Egito é um lugar que eu tenho muita vontade. Tenho muita curiosidade também, embora assim, as pessoas com quem eu já conversei falam, é um lugar muito pesado por conta da história, né? Mas eu gostaria muito de conhecer Auschwitz, porque em respeito a tudo, aquelas vítimas, sabe? Eu queria entender, estar mais perto dali também, mesmo porque nós, como somos descendentes de europeus, né? Porque eu não tenho só italiano na minha família. A partir do meu pai, minha avó veio da Romênia. Né? Então, e o meu bisavô era do exército russo. Nossa. Veio escondido no navio. Então, assim, tem tudo a ver. Então, é uma coisa que eu fico bem curiosa, assim, sabe? De ver de perto, assim. É um lugar que eu também tenho curiosidade de conhecer. Eu tenho vários lugares porque eu quero conhecer. Mas eu tenho um sonho de ter uma viagem preguiçosa, eu quero dizer. Porque assim, quando a gente viaja... Vários dias da chuva. Calma, mulher. Deixa eu explicar. Assim, eu tenho vontade... É que quando a gente chega no lugar, a gente fica tão assim... Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra cá, até aqui. Eu gostaria de sentar na praça, tomar um café e ver a vida passar. Sabe? Viver a vida do cara de lá. Então. Seja ele qual for. Do senhor italiano, da pequena vilazinha, da pequena cidadezinha. Chegar em Buenos Aires e sentar, ler um jornal e conversar sobre futebol com um portenho. Que a gente sempre está desesperado para se conhecer. Eu posso perder. Porque e assim, de fato, uma pessoa que faz esse tipo de viagem, de contemplação, é aquele cara que conheceu bastante já. Sim. Que fala, não preciso mais ir lá no Coliseu, porque eu já vi o Coliseu 2 vezes e não vou na terceira. Eu quero sentar aqui e comer, zerar o menu desse restaurante, entendeu? Sim. Então, é um tipo de viagem diferente. Mas eu adoraria o Egito, senhora, topo, sim, senhora,
adoraria o Egito. Boa. Eu fiz a pergunta, tô respondendo, né? Você percebe que ele já jogou a pergunta já com adoraria- segundas intenções. Eu Certeza. sou apaixonado pela América Latina. Gostaria muito do Peru, numa situação mais calma do que ele não se encontra agora. Sim. Colômbia também, Cartagena que fala, né? Cartagena. Gostaria muito de conhecer. Eu gosto muito do México, mas não conheço Cancún, conheço a cidade do México. Mas eu também gostaria muito de conhecer. Se eu quiser que tudo que eu quero conhecer, não acaba o Não, eu podcast. também. Eu, por mim, Mas, ó, conhecia muitos lugares. 2 vezes ao ano viajando já tá bom tá tamanho ótimo, pra né? mim. Mas a gente vai planejando devagarinho, uma por de isso cada que a vez. gente às sim. vezes tem que ler para poder conhecer os lugares lendo, porque não dá para conhecer tudo, Sim. pelo menos na leitura a gente chega Sim. em alguns lugares. Sim. Bom, manda ver agora. Bora, né? Então a gente preparou um bate-papo aqui, descontraído, porque a gente tem muitas perguntas curiosas sobre a questão de viagens, de agente de viagem, como que funciona tudo Sim. isso, né? Esse universo. E aí é o seguinte, quando a gente vai na agência e a gente conversa com vocês passam umas... Tô falando aqui Vanessa, né? Sim. A agência da Vanessa, a equipe da Vanessa. Vocês passam uma segurança pra gente, tamanha, sabe? Você fala, meu, onde ela me jogar, eu tenho certeza que vai ser bom. Eu não vou nem discutir. Sim. A minha dúvida, a minha curiosidade é a seguinte. Vocês, enquanto profissionais do turismo, vocês têm a oportunidade de conhecer de verdade, de perto, de viver os lugares que vocês vendem? Então, primeiro eu vou agradecer, porque a minha equipe da VBV, sensacional. E, sim, trazer funcionários capacitados faz com que a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Então, eu preciso que as pessoas tenham o sonho também delas, virem sonho delas, né? E, sim, a gente tem muita oportunidade de conhecer vários locais, né? Muitos. Por exemplo, hotéis, parceiros que a gente mais vende. A gente tem, às vezes, recebe uma cortesia, não de todas as diárias, né? Às vezes você paga 2, ganha 2, Tá. hotéis parceiros, né? A gente só não viaja tanto porque a gente não tem um incentivo das companhias aéreas. As companhias aéreas, nós pagamos praticamente 90% do bilhete, né? A gente tem um descontinho de 10% ali, que é uma taxinha, né? E, então, assim... A gente vai ter que ir trabalhando ano a ano para ir conhecendo. Mas o que faz a gente ter propriedade são os treinamentos online, os vídeos e as conferências que a gente faz com os hotéis. Então, de repente, um hotel lá no Caribe. A gente tem um executivo daquele hotel que traz o treinamento, que mostra todos os tipos de quarto, todos os tipos de serviços que eles oferecem. Às vezes a gente nem sabe, mas eles têm yoga dentro do hotel, ou um serviço de quarto diferenciado, um estúdio para aniversariante. Tem coisas que os passageiros me pedem, né? Então, a gente tem que ter esse preparo para saber aonde vai colocar aquele passageiro para que ele tenha uma experiência incrível, né? Então, a gente acaba conhecendo muitos lugares mediante aos treinamentos, o que faz com que a gente crie... Mas sempre que há oportunidade, vocês... né, que é possível, vocês vão. Não, a gente tem que estar sempre ou conhecendo presencialmente ou atualizada desses treinamentos que eu te falei, estando próximo do nosso fornecedor, né? Porque, vamos supor, um hotel no Caribe mesmo, né? No Caribe, você tem vários resorts. Então, o passageiro já chega lá, pega um voo com conexão, cansado. Aí chega lá, ele quer o quarto dele, né? Então, assim, são preocupações que a gente tem que ter. Então, nada como ter um fornecedor de confiança, entendeu? Entendi. Maravilha. Assim, quando a gente viaja, assim, tem vários tipos de viagem, né? E a gente observa, assim, viagem é um lugar para você relaxar, para você se desestressar. É as suas férias, é o momento esperado do ano. E, assim, eu vejo muita gente estressada viajando. Sim. Porque minha poltrona tá torta, né? Porque o check-in não é meio-dia, é meio-dia e meia. Óbvio, tem certas coisas que o cara tem que reclamar mesmo. Mas eu vejo muita reclamação, assim, relaxa um pouco, meu amigo. Vai viajar, você relaxa um pouco, vai curtir um pouco. Às vezes, o perrenguinho que você tá passando é aprendizado também, né? Óbvio que você comprou um produto, você quer obter esse produto, mas às vezes
vem alguma coisa diferente e você tem que relaxar um pouquinho. Poxa, quantas vezes, assim, lembra, na nossa lua de mel, um casal reclamando, poxa, por que o guia vai parar o ônibus nessa cafeteria aqui? Sim. Tem esquema. Porque a gente sabe que isso funciona dessa forma. Você não quer pra tomar você café, tudo fica é no novo. ônibus. Você tá viajando, você tá com a sua esposa, relaxa aí. Agora eu queria fazer umas perguntas, assim, porque nem todo mundo, a maioria do brasileiro, realmente não tem condições de viajar de avião e viajar pode ser para perto também. Sim. Então, Van, eu queria que você desse uma dica aí de viagem aqui de São Paulo, de alguma cidade gostosa de conhecer, como ir, até de transporte público ou de carro. Eu, por exemplo, adoro Santo Antônio do Pinhal, acho que é uma região linda e gostosa, meio fria, né? O Vale do Paraíba, e que é análogo um pouco do Campos de Jordão. Mas é você que responde aí. Sim. Não, se o passageiro, ele me fala que tem 2 dias, ou fim de semana, sábado e domingo, eu sempre procuro oferecer algo até 150 km de São Paulo, né? Porque senão fica muito cansativo. Sim. Aí eu sempre tô Você oferecendo... passa mais tempo no carro ou no transporte do que no lugar, né? Normalmente eu sempre, quando a pessoa tem só 2 dias, eu ofereço hotéis fazenda em Atibaia, Serra Negra, também temos em Biúna, que são os mais próximos, né? E são hotéis fazendas gostosos, com café da manhã, almoço e janta, então para a pessoa realmente relaxar, né? Agora, se a pessoa fala para mim assim, Vanessa, olha, eu tenho uns 3 dias, posso ir na sexta? Aí eu já dou uma incrementada, né? Ou então eu ofereço, além desses mesmos hotéis, eu ofereço também Olímpia, Barretos, Olímpia é uma cidade deliciosa, fica meia horinha de Barretos. Não conhecemos O ainda. dia que você for, você vai querer ir várias vezes. Eu já fui várias vezes. Porque a gente gosta de Caldas Novas e deve ser A parecido, gente né? adora. Então, assim, Caldas Novas, pela experiência, o parque aquático, tem 2 agora em Olímpia, mas o parque aquático principal, que é o Termas dos Laranjais, ele é maior do que os parques aquáticos de Caldas Novas, tem mais 50 atrações. Caramba. Então as pessoas costumam ir duas vezes, 2 dias, porque não dá tempo de ir em tudo, né? Tá. Ou então as crianças começam a repetir muito o mesmo brinquedo, é delicioso, água quentinha, ali você fica ali, ó. Ô, Van, desculpa a ignorância, você citou Barretos, né? Falou Barretos. Sim. Falou. Barretos eu gostaria muito de ir na festa do Peão do Boiadeiro, Sim. que também casar o local com uma data especial daquela região. Sim. Mas por que Barretos? Eu tenho um hotel lá que eu gosto muito, que chama Barretos Aquapark Resort, né? E ele, além dele ter o parque aquático com água termal dentro, Meu Deus. uma comida deliciosa, eu ainda tenho uma fazendinha lá dentro, que as crianças costumam ir lá, dar comida pra vaquinha, pro cavalo, tem também atividades, né? Não é muito grande. E ainda é próximo, né? Você ainda pode vir numa festa do Peão Boiadeiro, você pode ainda comprar um queijo ali no centro de Barretos. Se não me engano, acho que é em agosto, né? A festa do Peão do Boiadeiro, não sei. Sim, é em agosto. E aí, às vezes eu faço combinho com os passageiros, né? Se eles têm 4 dias. Eles podem ficar 2 dias em Olímpia, 30 minutos cravado, uma estrada retinha, rapidinha, mas tá em Barretos. Nossa, então fica 2 dias em Olímpia, 2 dias no Barretos Aquapark, por exemplo. Aí sai com... Ó, Barretos Aquapark, hein? Sai com Pois é, olha a propaganda. Sai com escama, né? Fica 4 dias na piscina. Sim, delicioso. é muito gostoso. E assim... Tô achando Também uma curti delícia esse negócio aí, pessoal. essas dicas. Também Eu indico adoro Ubatuba, gente. Vocês sabiam que em Ubatuba tem mais de 100 praias? São 104 praias. Indico muito Ubatuba. Assim, Ubatuba é lindo. É linda demais. O Não, litoral, o que o litoral pouco que norte a de gente São conhece, Paulo, é. eu acho lindo o litoral norte de São Paulo. É muito bonito. Tem uns lugares ali que são paradisíacos, aquela vegetação, Sim. a serra encostada, assim. Aquela tranquilidade, né? A natureza muito próxima daquele... É um praia com um sítio misturado, né? Chão de terra, rua de Isso. terra, tem muito disso também em Caraguatatuba. É interessante porque você tem a opção, se a pessoa quer ir para o interior ou para a praia, né? Isso. O litoral. Muito legal. Adorei essas dicas. Olímpia.
É muito gostoso mesmo. porque Sim. Não, e além disso, diferente daquilo, é o tipo de viagem que você descansa, né? Então, Não, essa você fica já é o boiando, dia assim. de... Você não quer dias de chuva, mas é como pra você ficar boiando, relaxado assim, na mesmo. água, e tal. É muito gostoso. Maravilhoso. Fala. Van, pegando esse gancho, né? Porque a gente tá falando de São Paulo. Porque normalmente, assim, nós que somos paulistas, a gente que mora em São Paulo, a gente não dá muito valor, né? Sim. A gente acha que não tem coisa boa aqui pra fazer, em nenhum lugar e tal. Quando as pessoas vão te procurar e você vai, né, oferecer os destinos lá. No Brasil, o que mais você vende? E no exterior, o que mais você vende? Eu vou falar os top 3 de cada Ah, tá? bom. Top 3 Brasil, né? Top 3 de vendas. Bahia em geral, Salvador, Bahia. Porto Seguro, Itacaré. E os baianos são muito receptivos, São, né, eles gente? são maravilhosos. É muita É. recepção, né? São muito E, maravilhosos. bom, eu particularmente amo a Bahia. Sim. Conheço Porto Seguro, conheço Salvador, né, amor? É. Arraial da E eu Ajuda. amei. Ah, é da Ajuda é do lado da do Ajuda Porto- nós é, fomos fomos, também, sim. fui. Fomos. E também, Pernambuco em geral. Recife, Olinda, Porto de Galinhas, Cabo de Santo Agostinho. Tem pessoas que ainda fazem outro combinho agora. Faz 3 diárias em Porto de Galinhas, 3 em Maragogi, porque você pode usar o mesmo voo indo e voltando para o Recife. Então, já faz o combinho, conhece 2 destinos. Sensacional. Engraçado, ia comentar isso. A Juliana, minha prima, Sim, do outro lado, mora no Japão, tá vindo pro Brasil e vai pra Maragogi. sim. Ela fechou comigo. Ah, é? Entendi, pessoal. Entendi. Legal. Não sabia, não. Então, mas então, você deve saber essa história. Sim. E assim, o meu primo da Itália, o Alessandro, a esposa dele é baiana. Sim. E ele, quando vem pro Brasil, ele passa em São Paulo. Só que essa viagem que ele vai vir pro Brasil, ele não vai vir e falar, desculpa, não vou pro Nordeste, vou visitar a família da minha esposa. Aline, Sim. E vou para Maragogi também, que É. é em Alagoas. Mas, eu falei, pô, alguma coisa tá acontecendo em Maragogi, porque assim, duas pessoas estrangeiras, o meu Que primo moram Alessandro, que fora. moram fora, estão querendo conhecer, melhorou alguma coisa ali, tá dando um estímulo. Sim, Interessante. não, porque Maragogi era como se você se hospedasse no passeio. Antigamente eles tinham poucos restaurantes, você acabava ficando 2 dias lá, já estava muito, né? São poucos passeios. E a estrutura tá melhorando bastante lá, então dá para você sim ficar lá só e descansar, né? Então, Então realmente tá funcionando isso, tá bem legal. e aí a terceira opção seria Jericoacoara. Jericoacoara eu tô vendendo muito, as pessoas estão querendo muito, por quê? Antigamente, Jeri era um destino mais difícil acesso, Sim. né? Porque não tinha aeroporto lá. Era um destino caro, por ser Brasil. E a gente tem visto as tarifas aéreas para Jeri muito boas. Que então, bom. assim, aquela pessoa que tinha aquela vontade, que já conhece, né? Bahia, já conhece Natal, já conhece outras... A gente está trazendo para Jeri, que Certo. também... Muito me interessa Também isso são também. muitos Porque maravilhosos. nós fomos perto, mas não fomos. Assim, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu aguento. Eu sou meio roots, assim. Sim. A Débora quer a praia asfaltada, assim. Não, lá não tem. Então, mas como que é lá, assim? Pronto. Olha, eu amo aquele lugar. Acho que é por isso também que eu vendo muito. Eu amo. São muitos passeios. Tem o lado leste do Jeri e o lado oeste de Jeri. Então, assim, você consegue fazer o passeio por Buraco Azul. Eu não sei se você já viu na internet. É um lugar com uma piscina natural mesmo, formada com uma cor de água, assim, incrível, né? Ali já é maravilhoso. O pessoal faz quibunda ali, cai lá. Maravilhoso. E... tem as praias paradisíacas, né? Porque você tem a Lagoa do Paraíso, a Lagoa Azul, que são maravilhosas, que são aquelas redinhas na água, com aquele sim. tom de azul Aquela maravilhoso. Preguiça boa, assim. Sim. Não, mas assim, praia Quanto- asfaltada na quanto- Praia Grande de São Paulo. Qual é o voo que chega em Jericoacoara? Só de Fortaleza? Não, Não, tá São saindo de São Paulo. Paulo, agora é Eita! diretão. Diretão, Direto. você desce lá. Claro, que ao descer lá, já é uma outra dica isso, né? Muitos passageiros descem lá e acham que conseguem um receptivo na hora, ou dá para descer de carro. Não dá, não dá, de forma alguma. A trilha não pega GPS, não pega nada, 3G nem nada. Então você vai descer as dunas, Interessante. você vê
areia para todos os Se lados. perde, Sim. Se você não sabe para onde você tá indo, você não vai a lugar algum. Porque você vai ficar rodando aquilo. Fora que as dunas são imensas, né? Você fala, não vai subir, não vai subir, não vai subir. Aí você vai subindo de lado com a De pessoa lado. que entende, né? Claro. Você fala, subiu. É uma coisa, não dá para fazer, é loucura. Uhum. Mas mesmo assim, o voo vai direitinho daqui de São Paulo para lá. Pega-se um receptivo local, né? Para fazer esse trajeto das dunas até a porta do hotel. Entendeu? Nossa, porque Tem tem que que atravessar passar o pelas dunas do dunas. aeroporto Tem até chegar. ali já começa o Já passeio. começa, você já está fazendo um Eu falei, passeio não, nas eu falei, tá dunas. pensando lá depois que Maravilhoso. eu sair do Eu hotel, falei, pegar a é. duna. Não, é entre o aeroporto e a hospedagem tem duna já. Já é lindo, já ali já Eita, começa o legal. passeio, já. Já ali é Muito maravilhoso. Você já vai falando, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Daquele caminho já, né? Agora falando Deixa eu de só exterior, né? perguntar, Fala. assim, do ponto de, assim, eu coloco assim, não conheço os dois lugares, mas eu coloco assim, Jericoacoara meio que paralelo ao Fernando de Noronha, em termos de beleza natural, Sim, e deve ser mais barato que Fernando de Noronha. é mais barato que Fernando de Noronha, tem mais opções de hotelaria, né? Eu tenho notado, das vezes que eu fui, que os hotéis são de estrangeiros. Né? Encontrei dono de hotel que veio de Barcelona, o outro tinha vindo de Madrid. Então, assim, a maioria são gringos que compraram umas pousadas. E eles têm umas pousadas charme, que é aquelas pousadas mais roots, porém não deixa de ter aquele requinte, né? Não tem cara de hotel, não existe hotel de 3 andares lá. Aham. É tudo na linha reta, né? Uhum. E eu percebo que tá ficando muito mais fácil da pessoa se hospedar lá, né? Do que antes. Entendi. Que bom. Então, os estrangeiros aí aproveitando, Sim. Tá né? certo eles, olha. É bom pro país também, que emprega e alimenta Não, o turismo. com certeza, tudo- o turismo, tudo óbvio. bom. Óbvio. E aí, então, o destino no exterior, Então, né? destinos no exterior. Primeiro lugar que o top 1 meu é a Flórida, né? Porque será? E é Sabe, mesmo, você as é pessoas... apaixonado. Não, mas é porque você instiga ou as pessoas procuram mesmo? Olha, as pessoas procuram e as pessoas me indicam. Porque sabe que eu que você conheço conhece todas as bem. ruas de assinhas, de Tá. assado, né? Entendi. Isso aí confiam no meu trabalho. Então, várias pessoas já fecharam comigo, já foram novamente, já foram mais outra vez, indicaram fechamos outras pessoas. uma ou duas, não, uma vez com você, Sim, foi ano passado. sim, foi. Maravilhoso, Então. maravilhoso. E aí, acaba que o amor, né? Aham, Então, aham. vendo muito. A Flórida em geral, Miami, para fazer cruzeiro, que tem vários cruzeiros que saem de Miami e fazem as ilhas do Caribe, Bahamas, Jamaica. Eu já fiz um desse sensacional. Desci na Jamaica, depois outro dia eu fiquei em Bahamas, outro dia eu fiquei nas Ilhas Caimã, Que depois delícia. Cozumel, voltei para Miami. Gente, É o o sonho. que é hein? aquilo? Ai, gente, para que olha. Ai, Hoje tá rendendo. Sensacional, aqui, viu? sensacional. Nossa, É. tá. Depois da Flórida. Depois da Flórida, Argentina. Buenos Aires. Argentina. Buenos Aires ou Então, mas Bariloche? Buenos Aires, Porque a Sim. Argentina tem vários lugares, né? Tenho vendido um pouco de Bariloche por causa da temporada de neve, uhum. né? O Ushuaia estão pedindo bastante. Aham. Mas assim, Argentina no geral. Tá. Claro que em primeiro lugar Buenos Aires. Aham. E também estou vendendo bastante, está saindo muito República Dominicana. Punta Cana em específico. Por quê? Cancún agora está exigindo visto. Ah, Não se exigia visto até uns meses atrás. Então, está exigindo visto, a entrevista está demorada, o agendamento, tem que pagar um custo e assim, eles estão exigindo alguns requisitos para poder entrar. Não sei se será isso para sempre, aham. mas está exigindo visto para Nossa, por Cancún. que A será, República né? Dominicana não precisa. Claro que quem tem visto americano está isento. Ah, tá. Tá. República Dominicana precisa Não, visto. Punta Cana não. Então aí a gente está revertendo esse povo esse pessoal que realmente já conhece tudo no Brasil e eles falam que quero uma coisa diferente, Uhum. né? Aí a legal. gente tá Também um lugar revertendo pra que- Punta Interessante. Cana. Dominicana, legal também Com conhecer, né? certeza. Querido, viajar. Aquele mar do Caribe. Tá Então, bom. primeiro lugar, Flórida, segundo, Argentina, Estados Unidos, Argentina e República Dominicana. Isso. Legal, Van. Agora, estamos falando de Então, coisas boas, é, né? Viagem, a gente, então, a gente sempre idealiza aquela coisa, né, perfeita, maravilhosa, mas nem sempre é assim, né? Sim, sim, E aí, hein? nem sempre. A gente
sobre os perrengues, né? Das nossas perrengues da viagem. Mas mesmo assim, é legal. Porque tem história para contar. Sim. Né? Lembra da nossa história Tudo do... com emoção. Tudo com emoção. Falar, né? A gente foi para Bariloche em 2019. A Débora fala que eu atraio a neve, né? Chego no local, começa a nevar e não incrível. para. Fechou o Você aeroporto. lembra? Não, simplesmente o avião desceu. Em Bariloche, Tava tudo né? bem, o avião desceu, começou a nevar. No meio. Ele começou a chorar. Meu Deus. Não, foi esquimó. Não, Beleza, esquimó Não, total. essa foi a primeira vez, agora Foi a primeira última. vez. É. Então, Essa eu aí lembro. quando fomos pra Ushuaia, né? O que aconteceu? Ficamos 2 noites, uma noite em Buenos Aires, pra depois ir pra lá. Fazia quanto tempo? Que não nevava? Que não, foi a última vez que nevou em Buenos Aires, foi aquele dia, até hoje. Sim, mas antes, quanto tempo? 9 de julho de 2007. Tá bom, amor, Pode mas ler o que na eu tô te internet aí. perguntando é Nevou. antes daquele dia. Quanto Acho que fazia tempo uns 50 anos. Uns 50 anos que não nevava em Buenos Aires. Gente. Pois aquele dia que estávamos lá, nevou e muito. E era a independência deles. né? Nossa, Você não 9 tem de julho. noção. Tá vendo? Basta É. chamar É o Beleza impressionante. que faça nevar. Eles não, os argentinos, os portenhos, Os portenhos, né? Eles não que- acreditavam, porque era uma quantidade de neve absurda na cidade. Que eles nem estavam Muito engraçado. acostumados. São Entendeu? histórias Os pra mais contar, né? novos. E a gente não acreditou, assim, desesperado. Falou assim, nossa, se tá esse frio aqui, imagina lá no Ushuaia, né? E aí, enfim, Mas Deu assim, tudo certo. o que eu quero contar não é nenhum desses dois, não. É a Avalanche. Sim. então, e aí Essa é a também eu última tava esperando vez. você falar. A última vez que nós fomos pra Bariloche. Sim, né? A gente Foi pegou... 2018? 2019. 19. A gente pegou, né, uma avalanche e ali deu medo. Não na avalanche em Sim, si. porque foi interessante. Nós estávamos indo, né, para o passeio de manhã, Cerro na Ba- van, Cerro Cerro Baio. Baio. E aí... Só A- para a explicar, van- né? O Bariloche fica próximo de um lago e você meio que contorna todo o lago para chegar numa outra região chamada Via Langostura, onde está perto desse Cerro Baio. dessa montanha chamada Cerro Baio, Sim. onde tem esqui, uma Que delícia. é um dos mais deliciosos também. Aliás, né, Não tem é o que falar. demais, é demais. E aí, eu sei que nós da van ali, tudo, né, empolgados e tal, as meninas loucas, porque queriam brincar na neve, né? E aí parou ali, mas a gente percebia que não tinha trânsito. Por que parou? E aí o guarda rodoviário conversando com o motorista e tal, aquela cara meio tensa, mas passamos, fomos. Indo, né? Indo de manhã. Aí, nossa, o passeio foi maravilhoso, delicioso. Eu louca pra passar na Vila Langostura depois, porque tem uns cafezinhos, chocolate, Sim, tá. faz toda parte. É. E aí, beleza. Estávamos ali, mas a gente estava um tanto cansado. Por volta de umas 5 da tarde. Umas 5 né? da tarde. E falou assim, não, vai ser bem rapidinho. Ainda a guia falou, vai ser bem rapidinho. 7 horas Falei, tá no vamos descer hotel. pra pegar uma água só pras meninas e a gente já volta pra van pra ir embora. E aí entramos e aí nada. Do ônibus E aí sair, da van sair dali, o ônibus. Aí a guia falou, então, pessoal, a gente tem uma notícia que não é muito boa, mas nós já estamos providenciando tudo, fiquem tranquilos. Mas houve uma avalanche e nós não podemos passar na estrada. Aí eu começando a fazer cálculo. Vindo todas aquelas casas da Via Langostura, que é pequena. Sim. Eu falei, não cabe a quantidade de pessoas que estavam nesses ônibus, Porque nessas eram casas. vários ônibus, Eu já né? calculando. Sim. Vai dar problema aqui. Alguém Aí vai eu- ficar sem, aí eu falei, sem cama pra A dormir. gasolina do ônibus vai acabar, o aquecedor do ônibus vai acabar. Tá menos 6 graus. Sim. Aí eu comecei a perceber Menos que 6 às 5 da tarde. que a- Eu lembro que vocês me chamaram. Que eu acionei uma guia local. Eu lembro que vocês me chamaram. Aí- Vocês ficaram até à noite lá. Quantas horas Sim, vocês chegou- pararam? Então, aí eu comecei a perceber que minha bota de neve tava furada. Aí você começa a perceber furos onde não tem. Aí você começa a ficar desesperado. Vou perder o dedo do pé, a primeira coisa que vai acontecer. vai congelar. Meu Deus. Aí ficamos lá umas 2 horas, aí depois foi dito que a guarda costeira, ou a marinha argentina, Sim, providenciou catamarãs para cruzar. A gente cruzou o lago. cruzou o lago. Enfim, a gente chegou no hotel às 2 da manhã. Sim, eu lembro. E assim, foi legal, deu um sustinho, o dedo tava formigando quando chegou no hotel. Mas foi legal, a gente falou, pô,
importante ter estrutura para você viajar, né? Você tá sozinho numa hora dessa, e aí? Onde você vai ficar? Não tem lugar para você ficar abrigado. Tá com a família, tá com criança. Putz, mas foi uma... Vi uma história, tava na página do jornal. No dia Eu seguinte. guardei esse jornal. Você guardou, mano? Tá igual. Tá vendo? Foi uma viagem emocionante. Não foi esse Na momento, hora, não, porque né? assim, você fica totalmente vulnerável. Nós estávamos ali, a decisão da guarda costeira, da marinha, é o que Mas todo eles mundo ia ter foram que fazer. perfeitos, Não, os sim, argentinos. eles foram, só que aquela questão de quantos vocês são, calculando os lugares para que as pessoas, né, para que pudéssemos fazer a viagem com segurança, não ir pessoas a mais, porque poderia também afundar o catamarã, tá certo? Foram vários, né? Então, eles E fizeram o que como- acontece? Ali à noite não passa nada, porque não existe luz ali. Então eles tiveram que usar um farol, uma coisa específica para que eles tivessem visualização para poder cruzar, né, o lago e tudo mais. E aí quando nós chegamos do outro lado, o ônibus já estava ali parado, Perfeito. esperando para que a gente pudesse chegar no hotel, né? Então assim, é uma viagem totalmente diferente, mas que às vezes não é tudo perfeito, Mas acontece esse tipo de situação, né? Sim. Pô, mas conta um perrengue seu. E ou- você? Eu ou dos meus O passageiros? que você quiser. O que você quiser. Olha, eu vou contar. O primeiro dos meus passageiros é um resumo geral. A maioria dos perrengues que acontece com o passageiro é por causa de alteração ou cancelamento de voo no destino. Né? Ele sai daqui com o voo tudo certinho, com voucher, vai com Deus. De repente, uma conexão, o avião acontece um problema técnico, ou então eles remanejam e avisam na hora, colocam o passageiro em outro voo, ou o passageiro não percebeu que mudou o gate, né? Ficou olhando aquele papel assim, não olhou. pode, Eu tem sempre que estou olhar instruindo isso. Eu falo, gente, portão de embarque pode mudar. Já mudou o portão de embarque meu 3 vezes. Sim. Sempre olhar para a televisão lá do aeroporto, né? Então, esses são os perrengues mais assim que a gente tem que correr, ao mesmo tempo acalmar o passageiro, né? E tentar um contato, às vezes é de madrugada, e às vezes a companhia aérea, o passageiro não sabe, a gente sabe dos direitos, né? Não sabe de todos os seus direitos, que se você ficar mais de X horas por causa do seu voo cancelado lá, você tem direito a uma alimentação, a uma hospedagem, e fica apavorado. Então, assim, esses são os maiores perrengues, são sempre envolvendo as companhias aéreas, né? Sempre. Que coisa, né? E sempre fora do Brasil, a maioria. Maioria. Tá. Ora, perrengue que eu passei, gente, vou falar. Foi lá em Orlando. Oh, meu Deus. Então Tinha que tem ser, né? O que aconteceu? Eu fui sozinha, né? Aquela paz. Aí eu vi um lugar escrito assim: ingresso da Disney, $15. Desconfia quando algum de E graça. um quiosque. $15. Eu falei, $15 da ingresso da Disney, $100 e poucos dólares. Sim. Aí eu, espertona, fui lá. Então, né, ingresso da Disney $15. Ele, então, se você fechar os 4 parques, 60. Nossa. Eu tinha acabado de chegar de viagem. Falei, opa, É aqui. agora que a minha mala vai cheia para o Brasil, que eu não vou gastar com ingresso. E sozinha, né? Beleza. Só que você vai precisar participar de uma palestra, né? E aí assistir a palestra até o fim. Depois você vai ser convidada para ir para um restaurante, né? Aí chegou parecia aquelas como que chama? Aquelas atrizes de filme de policial, uma japonesinha magrinha, bonitinha, de camisa branca, aquele cabelo bem, sabe? Eu falei assim, show, né? Comecei a conversar com ela. Aí ela falou, vamos. Eu fui, né? Olha a coragem. Entrei no carro com ela. Fui e o negócio não chegava. Menina de Deus. Chegava, Tô não nervosa. chegava. E eu assim, fé em Deus. Vai dar. Aí cheguei num resort. Aí foram me mostrar os apartamentos dos resorts. São as famosas, hoje eu sei, né? As famosas cotas que eles querem vender. Mas até então, né? Eu espertona, né? E inclusive esse quiosque continua lá. Sério, Não sei se vocês isso? foram a última vez pra Orlando, ele continua lá. Com a mesma placa, né? Não vou falar onde, mas mesma tudo menina. bem. A espertona lá, fui lá, vamos ver a palestra. E aí, o negócio, e eu vendo que aquilo tava escurecendo, né? E palestra, e vai pro andar tal. E tinha mais gente, viu? Não era só eu, não. Cada um tava com o seu
com cada pessoa do hotel, né? O seu acompanhante, essa vamos dizer moça, assim. né? Aham. Ela tava comigo. Aí tá bom, fizeram a primeira reunião, né? Mostraram o resort todo e tal. E falaram de cotas. Uhum. Eu já pensei, não vim aqui pra comprar um apartamento. Claro, né? claro. Mas enfim, descemos para um restaurante chiquérrimo. Fomos no restaurante, aquele negócio de trocar de garfo, de copos, de talheres Meu e Deus. tudo mais. Tá, aí vamos para a segunda etapa. Eu não podia ir embora. Você não tá entendendo? Eu não podia ir embora. E eu falando para ela, vai demorar muito, você precisa participar do próximo evento, que aí seria a repescagem, né? Aí já aquela cota que era X mil dólares, abaixou para poucos mil dólares. Eu falei, não tô interessada. Já nesse momento eu já estava tensa, porque estava escurecendo, eu não sabia onde eu estava. Eu só sabia que eu estava muito longe de Orlando. Eita. Vanessa. Aí, bom, enfim, fui parar numa terceira repescagem. Para resumir o negócio, estava escurecendo. Eu falei, em primeira instância, eles me falaram que eles iam levar de volta. Aí, me deram o cupom acho que para eu sentir um pouco de segurança e ficar mais um pouco, me deram o cupom realmente para eu fazer essa troca por um ingresso na loja X, que eu peguei o endereço. Mas eu tava tão tensa, porque eu não sabia onde eu tava, que eu corri do negócio. Você fugiu. Fugi, tava escurecendo. Comecei a andar, mato pra esse lado e os carros tudo a milhão. É meio uma E estrada, andando, assim. e andando, e um frio, aquele vento, eu só com uma blusinha, e eu andando, e não chegava. Quando eu fui ver, eu já estava andando mais de 1 hora, não tinha um ponto de ônibus. Meu Deus. Um táxi. Foi quando eu vi uma Walgreens, que é uma farmácia famosa. Sim. Entrei lá dentro, parecendo um cachorro louco. Por favor, me ajuda. Chama um táxi. Aí um moço muito solícito pegou e chamou um táxi pra mim, que me deixou no hotel. Mas até então, assim, foi muita coisa de Deus. Porque assim, eu não sei, se eu tivesse andado para o sentido contrário, por exemplo, Sim. cheguei no hotel mais de 1 da manhã, eu saí na hora do almoço, Meu achando Deus. que eu tinha estourado no... Mas você acabou. Esses ingressos valeram? E aí, esse Aí eu fui no voucher? outro dia, porque eu falei, já que eu vou pra Claro, lá, vou né, vou trocar. no outro dia de novo. Porque muitas vezes eu vou pra Orlando, eu loco o carro, mas outras vezes não. É gostosa a experiência de você Sim. andar de Claro, ônibus. sentiu. É muito sentir a gostoso, cidade. né? Assim, você vê, tem ônibus que as pessoas cantam dentro do ônibus, é tão gostoso, é tão diferente, né? E todo mundo bate palma, uma coisa muito diferente. E nesta vez eu não tinha alocado o carro. E aí eu fui de novo lá, já entrei lá, falei assim, se me falarem que é pra ir pra comer qualquer coisa, pode ser picanha, qualquer Tô coisa, fora. eu vou devolver o ingresso e falar muito obrigada. Aí cheguei lá, falei assim, trocar, né? E aí deu $60, eles trocaram na hora, peguei o ingresso, saí, falei, eu olhei pra trás, falei assim, bom, gente, deixa eu ir embora logo antes que me falam que eu tenho que comprar cota de hotel, Meu socorro! Não, esse negócio de comprar cota, uma vez a gente entrou também, né? Também. Foi só uma vez pra nunca mais também, muito chato, né? Sim, É muito chato. Então, enfim. E eu tenho amigas que compraram, tá? sim. Eu tenho amigas que compraram. Não é... Mas eu tenho amigas, assim, Olímpia. Em Costa do Sauípe também sim, mas tem. o outro, como que chama o outro? Passando do Rio Quente. Sim. E elas usufruem, tá? Tem também Mas- Beach Park também. Beach Park também Park faz tem, isso é verdade. cada um Usufruem, pro seu mas. gosto, né? É que tem um limite de utilização. Exato. E muitas pessoas compram essas cotas, no contrato diz que você não pode locar. Mas as pessoas costumam locar, né? E aí acaba que ela usa menos ainda. Sim. É assim. Depende do que a pessoa quer É, falar, se mas for eu acho pra- muito chato. Você está. Então, a gente falando de um momento de relaxamento, de viagem, e você ser chamado para assistir uma palestra para comprar uma cota de um apartamento, de um nem hotel. imaginava. Não tem nada Quando a eu fui ver, ver né? o balaio de gato que eu tava, eu já não sabia onde eu Menina, estava. Eu fico imaginando você fugindo. Fugi. Assim, olhando Não, pra trás, tá- tipo tá- filme, tipo filme. Fugi, ainda fiquei pensando, eu olhei pra trás mesmo. Aham. Porque tinha umas grades, umas coisas estranhas ali, e eu consegui sair. E assim, eu saí dali, fui pegando o caminho, e olhando pra trás, parecia que eu tava fugindo. Eu fugi mesmo. Eu fugi, entendeu? Gente, esse é o perrengue dos perrengues, hein? Caramba! Bom,
Beleza, então. E agora sim, né? Eu vendo mais Orlando, o pessoal Buenos Aires, né? Porque em Buenos Aires, nosso dinheiro tá valendo bem, né? Muito. Então o pessoal pode aproveitar muito lá. Muito. Né? Uma passagem de metrô que leva você a todos os pontos turísticos a menos de R$1. Então você consegue se virar muito bem lá. As garrafas de vinhos com as boas marcas, estão assim, menos de R$20. Nossa. Só uma dica, só pode trazer 16 garrafas. 16 garrafas. 16 De garrafas. 700 ml, que equivale a mais ou menos uns 12 litros, né? Nossa, é bastante. Não pode trazer né, mais que pessoal? isso, Nossa, gente. mas é bastante. Por pessoa? Por pessoa. Na despachada. É muita gente, é bastante. Mas é que tem gente Mas que senão, gosta demais. senão é taxado. Né? Sim. Então, mas aí a questão um destino inusitado, uma coisa muito diferente. Já aconteceu na agência? Já. O passageiro me ligou e assim, eram 2 passageiros queridos, que eu adoro, um casal lindo. Ele falou assim, você não conta pra ela. Eu, meu Deus, que será? Deus. Aí ele falou assim, eu quero pedir ela em casamento num jantar no meio do deserto. Preciso que você prepare tudo isso pra mim. Sem ela saber. Aí eu, meu Deus do céu, né? Fui. E realmente eu fui. Foi coisa que foi acontecendo, né? Eu fui conseguindo isso pra ele. Eu falei assim, no meio do deserto, Dubai, ele queria ter aquela experiência de estar ali na tenda, né? De estar tomando alguma coisa sentado e pedir, né, ela em casamento. Então, assim, foi uma coisa linda que eu fiz, achei. E deu certo. Deu certo. E daí depois ele te mostrou foto e tal. Sim, é um Puta, casal que lindo. legal. Sim, Que é muito legal. legal. Que legal. Gente, muito, muito, muito. Teve uma vez... Já aconteceu o negócio de balão, assim, essas coisas? Tipo, porque como chama lá? Capadócia. Capadócia. Já vendi bastante. Eu não tenho coragem, particularmente, se eu precisar tomar vinhos. Eu também não tenho. Ou precisa tomar vinhos. Tipo, helicóptero em Las Vegas, não tenho coragem. O pessoal faz esse passeio. Não, né? coragem de Faz. Não, helicóptero. tem lá em Pode ser na Orlando Marginal também. Tietê Não tenho também. coragem. Não. Uma vez eu tava... Tem um lugar lindo chamado... lá em Punta del Este, chamado Casa Pueblo, que fica de um artista plástico uruguaio. Esqueci o nome dele. E eu fui uma vez para lá e essa Casa Pueblo se dá na margem do Rio Prata, que desemboca deságua no Oceano Atlântico. E lá a margem é tão ampla que você vê o pôr do sol sobre a água. Você não vê um continente, você vê na visão oeste, né, o sol se pôr na água. E esse artista, que eu esqueci o nome, ele fez uma poesia sobre o pôr do sol. E ele fica se declamando no pôr do sol. E tem um bar, assim, em cima dessa Casa Pueblo, que é um tipo de um hotel que é aberto para todo mundo. E aí o cara sabe exatamente a hora que o sol encosta na água e acaba. E aí ele começa a tocar. É um áudio que são 15, 16 minutos dele recitando a poesia. Eu tenho esse livro em português, ele é traduzido em português. E é lindo, oi sol, não sei o que lá, que ilumina o povo, que ilumina de todo mundo. E aí acabou, pôs o pôr do sol, o cara se ajoelhou e declarou a mulher, a namorada em casamento. Que lindo! Todo mundo aplaudiu, falei... Eu casaria com você, assim, né? Que coisa linda, né? Sim. Foi uma cena lindíssima que eu vi ali. Eu falei, nossa, eu quero te levar lá. Você vai pedir que casamento de amor. novo, então? Tem como pedir de novo, pessoal? Eu vou aceitar, Então, quantas vezes forem. É muito legal. romântico, né? Ai, né? Ainda tem muito muito romântico. romance por aí. Tem, claro que tem, né? Van, assim, o que eu fico impressionado, assim, é que o nosso país é lindo demais. Assim, eu sou apaixonado pelo nosso país, como também gosto de viajar para fora, mas nós temos muita riqueza cultural. E natureza, né? Natureza, cultural, história e, ao mesmo tempo, gastronomia também. Nossa gastronomia é maravilhosa, gente. né? E, além disso, pelo fato do nosso dinheiro não valer muito, seria extremamente atrativo para os estrangeiros, estou dizendo, os americanos, os europeus, os asiáticos, virem para o Brasil. E, assim, o nosso país, assim, apanha de 7-1 da França,
que a França é linda, maravilhosa. A Itália é linda, maravilhosa. Mas a gente está num ranking muito abaixo do que deveria ser. Turismo interno. Do né? que, não, até de chamar o estrangeiro para cá. O interno, mas o estrangeiro também, que é importante vir esse capital estrangeiro para cá. Aí eu lhe pergunto agora. Assim, se a senhora fosse ministra do turismo do Brasil, sem questões políticas, assim, mas o que você acha que poderia fazer para trazer mais, alavancar mais, não que não esteja, mas poderia ser muito mais. Eu não sei qual que é o mercado de turismo no Brasil, mas ele poderia ser muito maior do que ele é. Porque Ainda falta muita divulgação, Má. Ainda falta muita divulgação. E tem muito local pouco explorado no Brasil. Por incrível que pareça. Porque assim, a gente... os destinos todos sabemos de cor. Né? E aqueles que nós não temos o costume de... Desculpa. Não temos o costume de divulgar, ou então não tem uma estrutura ainda adequada para receber o turista. Eu vou dar um exemplo. Parnaíba. A Parnaíba é linda. Desculpa. Parnaíba, Piauí. E Delta do Parnaíba. Eu já ouvi falar que tem lugares As praias maravilhosos são lindíssimas. Praia de Macapá, Barra Grande, né? Tem campeonato de kitesurf europeu lá. Só tinha... O brasileiro nem sabe que tinha. Lá na praia de Barra Grande. Só que eu percebo que é um vilarejo bem roots, poucas pousadas, né? Então tem poucos receptivos, né? O receptivo é aquele pessoal que tem as vans e os ônibus com guias credenciados, com guias qualificados para fazer esses passeios. Então, assim, não tem uma equipe preparada para receber. Então, pouco se divulga a Parnaíba, mas é um lugar que eu já tenho até grupinho, né? De terceira idade que está esperando eu formar para ir. Eu tenho lista de espera. Porque como eu já fui algumas vezes, então, Vanessa, quando você for, você leva a gente? Eu falei, vamos fazer uma excursão. Vamos fazer. Eu levo, eu adoro. Já levei 42 para Natal. E assim, adoro a terceira idade. Que delícia. Assim, Jalapão também, acho que deve ser. Sim, Jalapão. E, né, então, assim, eu percebo que falta muita divulgação, falta muita estrutura, porque eu acho que o turista externo, ele sempre faz mais do mesmo, né? Ele vai para Porto Seguro, né? Ressalvo Jericoacoara, porque eu tenho visto bastante turista estrangeiro lá, além dos donos dos hotéis, né? Mas, assim, tá faltando muito estímulo, né? Muito estímulo para eles virem para cá. Porque a questão não é só a divulgação, o que você falou. É importante que tenha toda uma estrutura para receber, e ao mesmo dar tempo, o conforto, dar o bem-estar para o turista. Mas, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente, fazer algo muita que coisa envolvida no turismo, né? Que não possa também destruir o local, exatamente. Né? Do ponto de vista natural. Exatamente. Mas é bem interessante. Um lugar que eu gostaria muito de ir, eu vi lá numa companhia aérea que está fazendo esse voo, São Paulo, Lençóis, que é Chapada Diamantina, né? Tem Chapada Diamantina e tem os Lençóis Maranhenses. Não, mas... Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, mas é Lençóis, o aeroporto? Não me lembro agora. Mas é a cidade próxima da Chapada. O lugar é lindo. E a reportagem na revista, que você vai ler no avião, era de um gringo, de um restaurante super renomado na Chapada Diamantina. Também é muito pouco explorado. Eu gostaria muito de conhecer aquele lugar. Nossa, ele deve ser lindo demais. E não deve se comparar a uma viagem internacional, deve ser mais em conta. Então, não, a hospedagem lá é barata. Tem pouca saída, né? É uma hospedagem barata. Assim, o receptivo já não é um pouco tão barato porque os passeios são distantes, né? Mas assim, também muito pouco divulgado, Chapada. Muito pouco divulgado. Então, tem alguns lugares específicos que estão prontos para ser explorados. Né? Se eu fosse ministra, eu exploraria esses locais. Eu realmente entraria numa parceria com essa prefeitura para ver o que a gente pode fazer de estrutura, de estratégia, porque as praias são maravilhosas, não tem quiosque, não tem pousada. Essa de Parnaíba, qual seria o aeroporto mais próximo? Tem aeroporto na Parnaíba. Tem aeroporto na Parnaíba. Tem aeroporto na Parnaíba. Porém, os voos para lá continuam sendo muito altos. Muito altos, porque a malha é muito curta. Descem poucos dias na semana a voo lá.
Então tem dia na semana que o aeroporto nem abre, Aham. entendeu? Mas pode-se descer em Fortaleza, né? Pegar um carro e vir. Uhum. Pode-se descer em São Luís. Uhum. Pode-se descer também em Teresina, né? E subir, né? Sim. Também no Piauí tem as culturas rupestres também, mas aí acho que é mais pro interior do Exato. Piauí, que é um lugar legal também para conhecer. Então, aí me surgiu aqui uma curiosidade a respeito do turismo na cidade de São Paulo. Tem procura? Tem procura sim. Tem, assim, eu nunca vi. Tem sightseeing, por exemplo, os ônibus para turistas em São Paulo? Tem. Gente, eu nunca Ai, vi. nossa, eu já vi no eu Pacaembu, queria né? ser uma turista em São Paulo. Eu Tem, queria. antes da pandemia, a gente tinha mais opções. Uhum. Né? Agora ainda está muito tímido, mas nós temos pacotes rodoviários que saem da Barra Funda, do terminal turístico da Barra Funda, né? Não do terminal público. Uhum. Eles saem dali uma quinta, né? Vão, por exemplo, para Olímpia, para Barretos, né? Vão com uma excursão, vai com um guia, fica lá aqueles dias e volta para o terminal da Barra Funda. Tá, mas a minha pergunta é um pouco diferente. Sim. Porque eu quero dizer, tem um ônibus de turista que passa, aqui é o Ibirapuera, aqui Tem. é a Avenida Paulista. sim, aqui... receptivo Quer dizer, local. Gente! O meu Sim. São Paulo Sightseeing, assim, tem, eu já vi no Então, Pacaembu eu nunca vi. andando. Tem. Eu nunca vi, Eu não sei se acredita? eu vi antes da pandemia, não sei se tem depois da pandemia, mas eu vi. Tem. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tá no script aqui. Eu queria fazer esse passeio em São Paulo. O local, Amo minha cidade. Qual o local de Vamos São ver. Paulo? Qual o local de São Paulo? A gente recebe amigos do Nordeste, recebe pessoas de fora, que não conhecem a cidade, ou que conhecem, mas a gente conhece muito mais, porque moramos aqui. Qual o local ou a experiência que vocês dariam de dica para conhecer em São Paulo? Cidade. Você sabe que, curiosamente, eu estava falando sobre este assunto com um aluno meu essa semana. Obviamente que na aula de inglês a gente falava sobre isso. Inglês. Porque esse aluno é de Cuiabá, mas mora há 5 anos aqui. Sim. E ele falou, teacher, eu conheço muito pouco de São Paulo, porque eu morei 1 ano e meio em Alphaville, na região de Alphaville, então eu ficava mais por lá. Logo depois, quando eu vim para a região da Zona Leste, entrou a pandemia, fiquei 2 anos dentro de casa, e depois, que agora faz pouco tempo que liberou, ele tem um bebezinho, tem uma menina e tem um bebezinho pequenininho, que às vezes impede de fazer certos passeios, né? Lógico. Então ele não conhece muito lugar, a gente estava conversando sobre isso. E eu indiquei, o que eu falei para ele foram sobre os museus maravilhosos que a gente tem aqui. Alguns que eu já conheço, né? Não conheço todos, mas conheço Sim. alguns. Que ele, por exemplo, que tem filhos pequenos, né? O Catavento, o Museu do Catavento, legal, que é Catavento. sensacional. Muito é legal. sensacional. Sim, Né? aquário. O Aquário de São No Ipiranga Paulo, ali, né? Sim, o Aquário, sim. O próprio Museu da Língua Portuguesa, Foi muito legal que aquele é passeio que a gente sensacional. A Pinacoteca, né? O Museu do Futebol, Sim, no Pacaembu. que tem no Pacaembu. Fora os restaurantes, né, gente? Que já viram Sim, passeio, É, né? Exato. Aqui se E o come. Museu do Ipiranga, que daí ele falou que acabou de reinaugurar. É, E ele falou, não conheço ainda. Eu falei, é um passeio, pelo menos também quando eu queria fui, eu queria muito ir, revisitá-lo, né? revisitar. E aí eu escutei uma pessoa, eu vi nas redes sociais uma pessoa fazendo um comentário sobre o Museu do Ipiranga. Lindo, moderno, maravilhoso, porém não tem restaurante. Uhum. A pessoa colocou essa observação. Mas tem restaurante no entorno ali, Tem. né? No E- Ipiranga, isso que eu- que dá isso pra que eu visitar, pedi pra sair do uma museu. dica pra ela, ela deu Tá 83, vendo? né? Eu já posso trabalhar Né? como guia Já, turística. já. E você, A qual gente. seria? Então, em São Paulo? eu assim, como uma comilona, né? Eu sempre digo Se ama. restaurantes, né? Uhum. Restaurantes da Moca, pizzaria, né? Eu sempre tô indicando alguns restaurantes, fora todos esses que você falou, né? O próprio Parque do Ibirapuera já também é um passeio Sim, maravilhoso. Com maravilhoso. certeza. Devia ter mais Mas- parque em São Paulo, mas o Parque Sim. do Ibirapuera realmente... Então, é no muito caso legal. do Ibirapuera, ele falou que ele já conhecia, né? Por Sim. isso que o que eu É. citei é o que eu contei pra ele. E eu indiquei, falando em restaurantes, eu indiquei o Italy pra ele. Tá, legal. Porque Top. o Italy é top, né? O que eu acho legal de São Paulo, que não é que só tem em São Paulo, mas eu sempre
gosto, de novo, é o estômago aqui pegando. É o paladar também. É a belecice Mercado aqui. municipal de qualquer cidade. Nossa! Eu adoro. Eu reservo um dia para ir no mercado municipal Sim. de algum lugar. Putz, é demais. Mas nós falamos sobre museu, sobre o mercado municipal. Outra coisa que eu acho uma experiência interessante e gosto muito. Andar de bicicleta na Paulista. Falamos sobre a Paulista. Domingo. Eu também gosto de ir pra Liberdade, você acredita? Então, Liberdade é um Isso lugar que a pouco. gente não explorou. É. Nós fomos uma vez, que era uma festa. Vamos chamar que a China e o Japão estavam ali. Porque era a gente saindo pra tudo quanto era canto e a gente com as meninas pequenas. Sim. A gente ficou assustado e desistiu. Tem Mas é um lugar que eu gostaria muito de Muito ir. gostoso. Porque E você- dizem que é bom, né? Sim. Passear na Liberdade. E o MASP. É o MASP que a gente já sim. conhece, né? E para finalizar, que isso é paulistano demais. E uma dica aí para quem nunca fez isso, tem que fazer um dia. O Jardel, um jogador de Jardel, acho que Bom. Jardel ou meu Deus, esqueci o nome dele. Acho que é Jardel. Um dia numa entrevista disse isso, eu uso essa expressão. A Javari, o jogo da Javari no Juventus é a Capela Sistina. Assim, é demais assistir um jogo de futebol ali, porque é um campo antigo, não tem holofote, então só tem jogo de dia. Sim. E é muito aconchegante. É muito assim. nosso, né? De quem é da região Mas ali. mesmo assim. É turístico. É turístico. É turístico. Você vê as pessoas fazendo turismo ali. Sim, Sim. porque É. no entorno, tudo em torno do Juventus. Sim. Então, Né? A loja do é Juventus, muito legal. o Quantos anos restaurante. tem Juventus mesmo? Juventus, Faz tempo, hein? Acho que o clube, eu não sei, Deve acho ter que deve ser na muito. década de 20, de 30, não Deve sei. estar quase para fazer 100, né? Vou dar uma bugada aqui daqui a pouco, eu falo isso. Mas o Mas- pessoal vai passear mas na Mas é Javari. bem legal. Agora, assim, Van, assim, voltando nas viagens clássicas, assim, o Buenos Aires é um destino muito... E, assim, acredito que tem muita gente que está aqui nos assistindo hoje que nunca foi, ou que já foi e quer voltar, ou sempre vai voltar. Sim. Dá algumas dicas aí, porque Buenos Aires é um destino que a gente visita muito. Algumas dicas do que conhecer, os cuidados que não você deixa- tem que tomar, não pode se tem algum deixar de- cuidado. Além do nosso dinheiro estar valendo muito lá, que eu falei que dá para fazer muita coisa de metrô, né? Que por R$1 você consegue fazer uma passagem de metrô, né? Você também tem o preço das coisas em si, né? Dos vinhos, das roupas em si. Eu vou sair um pouco do normal. Eu sempre indico para o pessoal ir na feira, né? Na feira em Santelmo, feira de rua. Só acontece aos domingos. Sim. Só aos domingos. Então a pessoa sempre dá um jeitinho de colocar ela Demais. indo para os domingos. Essa dica É uma delícia esse Sim. lugar. Esse passeio é uma delícia. É muito gostoso. E também tem um mercado municipal ali em Santel. Sim, Tem. exatamente. Que era onde eu ia falar que era uma dica para comer. Putz, é demais lá. Tem Demais. as empanadas, né? amor? Sim, empanadas. Nossa senhora, chega a encher a boca de água de quem jantou. Sensacional. Sensacional. É uma delícia. Sim. Eu sou muito suspeita também, porque eu gosto demais dessa viagem. Demais. Além de vocês. O trivial, né? Que é a noite de tango, conhecer os monumentos, enfim. Eu também sempre indico para fazer o passeio na navegação no Rio de la Plata. Sim. Isso não fizemos, não. Né, que é o A gente Delta do atravessou Tigre. só pra ir Ah, não, a gente atravessou A para gente ir para o atravessou pra Uruguai. ir pro Uruguai. É uma navegaçãozinha de 4 horinhas, 5 horinhas, bem gostoso, sai de Porto Madeiro. Isso. Esse também é uma Mas dica vai, bem gostosa. vai e volta para Porto Madeiro ou vai Não. cruza para o Uruguai? Não, ele não cruza para o Uruguai, ele vai para Porto Madeiro e ele desce num ponto específico, depende da temporada. Aham. Ele desce num ponto específico, as pessoas voltam normalmente de táxi. Ah, ok. A gente foi de Buenos Aires, como chama a cidade lá? Meu Deus. A gente foi pra... Em Uruguai? Não é Montevidéu, é a cidade que é uma colonização portuguesa. Colônia. Colônia do Sacramento. Do Sacramento. Nossa, Um lugar lindo, 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 lindo. Bem lindo, histórico, lindo, assim, né, Má? Não tem nenhum semáforo na cidade. nossa. E a gente passou uma situação hilária lá. O que foi? lindo. Belezal, isso. Primeira vez que nós fomos para Buenos Aires, foi a família.
as minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra. Não, deixa eu contar uma da Camila. Vou contar. Vou entregar a Camila aqui, minha irmã, pessoal. Chegamos no hotel, aí tinha uma placa assim, damas, e na outra, caballeiros. Ela, nossa, tem cabeleireiro aqui no hotel. A gente nem Olha, chegou, Camila, né? como assim, Camila? Camila, como assim? Mas é muito engraçado. Ai, Viajar meu com Deus. os irmãos, assim, Não, Muito foi legal. demais. Risada Uma- do começo ao fim. Foi, né? sim. Fora as tretas também, né? Não, é, Ah, mas eu gosto assim- disso, quero comer isso, você não quer comer aquilo. Mas a gente ia fazer esse passeio pra Colônia, né? Compramos lá, tal, pegamos lá 2 táxis pra ir até Porto Madeira e pegar o, Ah, tá, você o, tem Porto o Madeira. barco, né? E é muito legal porque o barco é uma viagem internacional, né? Sim. Porque é de um país para o outro. Sim, né? ele tem épocas do ano que ele faz mesmo. Então, esse período e nós de um país para o fizemos. outro. E aí, Chama então, lá buquebus. dentro, buquebus. Exatamente. E aí, chegou lá, dentro do naviozinho, tinha lá... Naviozão, pô, é grande. É o maior Tinha navio lá que eu um free entrei. shop lá dentro e tal, aquela coisa, uma delícia. Mas tivemos que tomar um Dramin pra dar uma dormidinha, porque deu um enjoozinho. Mas é, ok. é a vista panorâmica, É. né? Nesse passeio é maravilhoso. Exato. E aí fomos, tal, chegamos lá do outro lado, começou a descer o povo, descer. E aí descemos nós, e aí na nossa mente de turistas novatos, porque nunca tínhamos feito viagens assim, né, internacionais. Nós havíamos pago, né, a passagem do buquebus, que é o translado do barco, e lá um city tour, Isso. com almoço Sim, incluso. com Nossa, almoço. que legal. É. Então chegamos lá, qual foi a nossa ideia? Nós achamos que nós fôssemos chegar e que teria Alguém com a plaquinha alguém com a beleza. plaquinha beleza esperando a gente. E é óbvio que não tinha, né? Vai lá e procura e pega. E a gente nem com a coragem de perguntar. Vanessa, todo mundo foi embora, só ficamos nós no porto. Meu o pai Porto bravo. fechou. Poderiam fazer ir e voltar, né? Meu pai bravo. O porto fechou, ficamos sozinhos ali e assim, sem a coragem. Aí a gente olhava e via que tinha uma rua e daqui a pouco a gente viu que tinha uma placa lá, informações turísticas. Gente, bora até ali. Nós já tínhamos ficado o quê? 1h30, no Sim, mínimo, esperando. parado lá. Parados. Quando a gente... Digerindo, na Não, verdade, quando né? a gente conseguiu se juntar ao grupo, eles já estavam terminando O de almoço, almoçar. E nós íamos começar. É, Nossa. Virou Olha, história. foi hilário. Foi uma viagem deliciosa e inesquecível, né, Mar? mas vamos voltar ainda a Buenos Aires. Tem mais dica, alguma coisa? Eu tenho uma dica também para dar, mas se Ah, você quiser. não, fala porque as minhas são Porque, as mesmas assim, de sempre. tomar Conhecer o cuidado. obelisco. Tomar cuidado que com a questão do dinheiro lá, eles não estão aceitando cartão às vezes. Então tem que Sim. deixar bem claro no restaurante que você vai jantar ou almoçar, Perguntar se eles não pode- aceitam, porque eles preferem o dinheiro Dinheiro vivo. né? Sim. Até reais. Eles estão querendo reais, por causa que, aceitando, infelizmente, a moeda deles tá péssima lá. Então, assim, e acho que a questão do cartão de crédito desvaloriza muito rápido o dinheiro, tem que pagar taxas, e eles não querem pagar, talvez Isso, porque também... Fala. Não, então, assim, fiquem atentos, assim, não entre no restaurante argentino perguntar. Não é porque Sem- com a gente sem aconteceu. perguntar, exatamente. Nós mas- fomos num restaurante maravilhoso, comemos uma comida sensacional, deliciosa, e na hora de pagar a conta, tarjeta de crédito. Não accepta. Não acceptamos, sei lá. E aí, a gente tomou um susto. E agora? Aí eu olhei pra minha amiga e falei, vamos lavar a louça. Não tinha. Aí, sorte que o nosso colega, o nosso hotel não era longe. Ele falou, gente, pessoal, tenho dinheiro no hotel, vou correr até lá pegar e volto pra pagar. Né, pra gente pagar em dinheiro. Nosso compadre. Mas assim, nosso compadre. O Hamilton. Eu sempre indico que o pessoal levar uma parte de dinheiro em reais, um pouco de peso, porque o peso está muito desvalorizado, mas levar um pouquinho, Sim. até dólar. Aham. Mas não deixar tudo por cartão, né? Sim. O que eu também gosto da Argentina é como explorar a questão do futebol, né? Eles respiram futebol muito mais do que a gente, eu acredito. Sim. E isso é um sonho, porque eu também quero assistir um jogo de futebol no estádio. Não precisa ser do Corinthians, porque senão eu vou sofrer muito. Porque hoje, inclusive, tem hoje o jogo do Corinthians, lá na Argentina. Lá, Na Argentina, Argentino Libertadores. Júnior. Uhum. Mas é um sonho assistir um jogo... Com o Boca?
gosto de meio pagar o pau pro Boca, não. Ah. Mas assim, mas é qualquer um. O Boca é legal, também gosto. Mas eu acho que é meio confuso. Talvez tenha que ser um estádio, talvez o Monumental de Núñez, que tem o River Plate lá. Sim. Que é mais, dá pra respirar um pouco. Mas eu gosto do Boca, mas É, eu acho que é meio... Caminito é muito legal ali meio, também, né? meio perigoso, talvez. Não sei, mas eu queria ter essa experiência, assim, de fazer um bate-volta. Porque vende muito isso lá. Vende. O turismo do esporte. E assistir o jogo e vir embora. Não, durante a viagem, Ah, tá. fazer isso. Aham. Não, bate-volta eu falei, mas durante tá. uma viagem, sim. Não, porque Porque- tem torcedores que fazem isso. Vão Sim. só para o jogo e voltam, Vem né? Isso e é- pagam preço Sim, caro, já sim. aconteceu. Sim. É. Já aconteceu, É, assim, então. eu falo, nossa, mas a passagem tá tanto, não pode ser É. outro dia? Não, você não tá Não. entendendo o jogo. É, Eu falo, meu então, Deus. E eles começa a vão ter mesmo. procura, né? Torcedor fanático, assim, vai Exatamente, mesmo, vai. né? Então, mas assim, você me falou que você ama os Estados Unidos, a Flórida, Orlando, né? Mas não tem um destino, sem ser esse, porque você já foi muitas vezes, que é dos seus sonhos? Maldivas. Eu vendo muito Maldivas, assim, cada vez que eu vendo eu falo, ai, eu vou. Porque é muito lindo. O passeio já começa quando você desce no aeroporto, né? Você pega aquele hidroavião e vai vendo vários atóis. Então aquele mar de uma cor que parece que tem um Uma farol esmeralda, lá assim. embaixo. Aham. E cada atol é um resort. Então, assim, é uma ilha privativa cada atol. Então você acaba falando, meu Deus do céu, né? Lógico, né? Ele tem as culturas deles lá, você não pode andar com decote, são várias as religiões, tal, você também não pode também trincar de bebê, né? Mas a beleza natural ali é sensacional. E eu também, assim, segundo e quase coladinho, eu quero muito, eu já falei isso agora há pouco, eu quero muito conhecer a Itália, né? Aham. E a cidade dos nossos parentes, né? Aham. É, Mas deve ser lindo, né? Ilhas Maldivas, né? Sim, Ilhas Maldivas, sensacional, gente. E antigamente também era um preço assim impagável, né? Você só via artista postando que estava lá. E hoje, devido a uma redução nos aéreos de algumas companhias aéreas, já está ficando um sonho mais apalpável, né? Então, assim, também nós temos parcelamentos, tem uma série de coisas, só planejar. Aham. Então, Já aconteceu, Van, de você escutar alguma história de algum problema em relação à religião com algum cliente? já, principalmente lá, né? Ele estava indo para lá, e também no Egito. Ele estava indo para lá e aí eu expliquei assim, né? Ó, toma o que cuidado pode, o que não pode. com um biquíni mais cavado, em ficar, né? Porque a religião dele local é muçulmana. tem que ser respeitado, né? Claro. E já aconteceu. Olha, realmente também recebi um bilhete aqui no quarto, né? E assim, não tomaram multa, mas assim, foi tipo assim, uma sugestão do hotel para que eles... Tá, mas assim, nada mais grave. Não, graças a Deus não. Aham. Graças a Deus não. Nossa, Mas imagina, a é uma gente responsabilidade tem grande, que né? respeitar. Dependendo né? do destino, porque tem as restrições religiosas Tem. mesmo, né? Tem Isso é sim. sério. Mesma coisa em Marrocos. Eu também não deixo as minhas passageiras irem sozinhas em Marrocos, né? Mulheres sozinhas não pode, né? É perigosíssimo. É. Não é que não Porque pode, tem um acho que é perigoso, né? Exato, não pode porque é perigoso, porque é tráfico de mulheres, não tem isso? Então tem também a parte que é uma sociedade um pouco machista, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, sim, né? Sim, é que a gente tá falando de uma outra cultura, um outro Exatamente, país, né? vamos respeitar. E assim, o fato de mulheres estarem sozinhas, na visão deles, é como se elas estivessem ali procurando homens. Entendi. Elas não estão ali procurando turismo, procurando descansar, trabalhou 14 horas todos os dias. Não. Então, assim, eu sempre indico, se vai fazer Marrocos, as Medinas, aqueles lugares maravilhosos que eu também morro de vontade. Vai, são tantos destinos que eu quero ver. Opa, Sem problema. São sem tantos problema. destinos? Segue o jogo. Depois a gente pega. Segue o jogo. Não, depois a gente pega. Segue São o jogo. tantos destinos que, na verdade, quando eu vou vender Marrocos, eu sempre falo somente com um guia. Tem que ter um guia. O guia sabe aonde levar, onde comprar, onde almoçar, entendeu? Então, sozinhas não. Então, são algumas dicas que a gente dá para não ter perrengue mesmo, né? Entendi.
Beleza. Wanda, assim, também não tá no roteiro, mas assim, você teve algum lugar que você se emocionou quando você chegou naquele lugar, assim? Por exemplo, ou se você se surpreendeu com aquilo que te arrebateu viajando, assim? Quando você está pensando assim, eu tive um lugar assim que aquele lugar me arrepia só de pensar hoje, assim, que é a igreja Nossa Senhora do Bonfim, de Salvador. Essa igreja para mim é muito energizada, assim, uma energia boa, energia boa demais, né? E eu gostaria muito, tem alguns lugares assim que além de casar o local, que é um local que você sonha conhecer, ao mesmo tempo é o local e o momento do ano exato. Sim, né? Lógico. Por exemplo, agora as festas de São João no Nordeste deve ser muito legal. Sim. Muito legal. Lógico que sim. Muito legal. Barretos, né? O peão do... Agosto. No rodeio lá do... Eu ia falar rodízio. No rodeio, do peão de Barretos. A lavagem da escadaria do Nossa Senhora do Bonfim. Sim, eu gostaria janeiro, muito... Né? Não sei, janeiro ou fevereiro, começo do ano, é bem no começo do ano. Tem algum lugar... 6 de janeiro. Você tem algum lugar que você se emocionou, assim? Então, assim, de bate-pronto, que eu consigo me lembrar... gente, é uma infantilidade minha, mas eu vou falar. Assim, eu tenho muito... eu acho que eu sou muito urbana, né? Então, assim, eu não tenho muito contato com bicho, a não ser cachorro. Cachorro, né? Eu já tenho... Ajuda aí, Ivan. Então, assim... Eu tenho um cachorro. Então, você já falou com o Dr. Calho, né? Já. Libera o pet. Então, pra mim, um momento que eu senti emoção e que eu chorei, e que ninguém tava chorando, só eu tava chorando, foi o momento que eu dei um beijinho no golfinho. Que eu beijei o golfinho, que eu passei a mão na cabeça dele, entendeu? E não foi só um beijinho, eu dei vários, né? Fui começando a conversar. Você se apaixonou pelo golfinho. Gente, e aquele momento ali pra mim foi assim, não tem, assim, né? Foi meio infantil, mas... É que tem tantos significados, né? Então, e pra mim, assim, que não tem medo de tocar em isso, acho que tem que ser trabalhado com terapia. Mas, assim, naquele momento foi maravilhoso. E ainda o instrutor, né, daquele nado com os golfinhos, ainda falou, se quiser nadar com ele, pode nadar, mas eu não quis. Por quê? Porque eu tomei eu prestei atenção na barbatana dele, né, e tava machucadinha, todas. Aí eu falei assim, caramba, eu vou puxar a barbatana, eu tenho 80 e poucos quilos, né, vou puxar a barbatana dele, vou fazer isso com ele. Eu não quis, outras pessoas foram, tá tudo certo. Mas assim, aquele momento foi mágico pra mim, assim, nossa, assim, eu chorei, falei assim, consegui pôr a mão no golfinho, ele me deu um beijo, ele é delicioso, a pele dele é ótima, sabe? Foi assim, foi lindo. Eu tenho. Conta aí, pessoal. Vamos ver. Primeira vez que eu fui pra Itália, sim. O Marcelo foi fazer um curso. E eu falei pra ele, eu vou explorar. É a primeira vez que eu tava sozinha num lugar fora do meu país. Eu falei, eu vou me enfiar, não quero nem saber. Peguei um ônibus do hotel e ele ia levar o pessoal até a parte ali do Vaticano. Falei, vou ali conhecer, né? E aí, beleza, fui de ônibus, chegou lá no ponto, ai meu Deus, onde que eu tô? Eu tô na Itália, tô no Vaticano, que não sei o quê. Desci, empolgadíssima. E aí, quando eu cheguei na entrada ali da praça, eu vi que o mundo inteiro tava ali. Falei, o que tá acontecendo hoje aqui nesse lugar? Que o mundo inteiro tá aqui. E eram grupos com guarda-chuvas coloridos. Então, era um grupo amarelo, um vermelho, um azul, E eu fiquei com uma cara de interrogação que uma moça percebeu e ela veio falar pra mim, você tá com algum problema? Você tá perdida? Precisa de ajuda? Eu falei, não, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Ela falou, não, é que hoje é quarta-feira e hoje é o dia que o Papa vem aqui. Ai, que lindo. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito que calhou de eu estar aqui agora, ele não chegou ainda. E como eu estava sozinha, o mundo inteiro estava ali. Mas o que eu fiz? Eu fui indo, pá, cheguei ali na grade lá da frente. E aí, escutando as pessoas comentarem, porque o Papa, tal... Daqui a pouco vem o Papa Móvel e o Papa Francisco desce, né? E aí ele fez tipo uma homilia ali, uma bênção e tal.
E aí depois ele vem próximo e ele toca nas pessoas, pega alguns bebês, joga água benta. Eu não acreditava naquilo, porque eu não esperava, foi uma coisa totalmente Sim. inesperada, eu não tinha planejado. E na hora eu pensava, Deus, você preparou isso pra mim. Era pra eu estar aqui nesse momento agora, e eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso. Porque eu conheço pessoas que foram pra lá, que mais de uma vez, que quiseram ver o Papa e não conseguiram. E eu, ali, do nada, vivi aquela experiência, sabe? Pra mim foi inesquecível. Com É certeza, um legal, presente eu sei que eu me divino. lembro que você contou isso, eu tava lá no hospital, fazendo curso. E você passeando. Foi inesquecível. Pra mim foi demais. Eu... Tem mais uma aqui. Parece que é meio com Deus, né? Meio essas sensações, assim. Foi na Basílica de São Pedro. Você fala, pô, mas meio clichê, mas não foi. Foi vendo a Pietà. Uhum. A Pietà, a escultura, é de uma perfeição aquilo. E eu fiquei sentado olhando para ela e muito perto, assim. Assim, parecia que ela gemia e respirava, assim, de tão bem feita a Pietà, Nossa Senhora segurando o corpo de Cristo, o corpo do Filho, assim. Parecia que ela respirava fino, assim, e ainda gemendo, assim. Foi arrepiante, Não, assim. tem umas coisas que... Não consigo acreditar que São alguém bem jogou um feitas, martelo ali né? para quebrar aquela obra. sim. E foi até restaurado Agora, por um também tem brasileiro. alguns micos que eu vou contar do mico meu. Qual amigo que você fez, pessoal? Vanessa de Deus. Eu, sem noção total. Mas esse dia eu já tava com o Marcelo, tava com a família. Fomos visitar o museu. Museu com esculturas de 50 mil anos. 50, Né, vamos dizer quase assim, que eu for pra Que aí. não tem valor, né? Porque é planeta, é global. O negócio é do mundo. Patrimônio do mundo. No Louvre. Eu cansada, porque aquele museu é muito grande de andar. E eu queria muito chegar até o Egito, porque eu queria ver as múmias. Sim. E eu não consegui, mas ainda conseguirei. Nós, né? Não conseguiremos. Vamos E conseguir um dia. eu cansada, assim, o pessoal, vamos dar uma parada e tal. A hora que eu parei, Vanessa, o que eu fiz? Eu simplesmente não encostei na estátua, na escultura. Meu Deus. Encostei na escultura. A guarda olhou pra mim, Madam! Tipo, não! Aí eu, sabe? Porque ela achou que, sei lá o que eu queria Você ia fazer. Eu ia derrubar, derrubar né? aquilo mesmo. E eu pedi desculpa pra ela. Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Que sem noção. Aquele Mas o salão meu que a gente tava tinha cansaço- tanta escultura, mas tanta escultura que não tinha um cercadinho assim, protegendo de Sim, tanta sim, escultura é. que tinha. Porque Isso normalmente, cuidado, né? porque normalmente eles cercam pra que você nem chegue Sim. perto, né? E tava Mas- cheio esse dia que vocês foram? Sim, Ah. sempre cheio, muito. Cheio. Mas é demais ali o Louvre. São muitas emoções. Demais, meu Deus do céu. Bom, a gente tá quase finalizando aqui de tudo que a gente tinha preparado, porque é tanta história, né? Sim. Pra falar. A gente costuma... Você quer falar? Pode falar. A gente costuma, assim, sempre passar umas dicas, né? A gente fez tantas dicas hoje aqui durante o nosso bate-papo. Uma delícia. Nossa, eu acho que ficou muito rico, assim. Mas, assim, além do assunto em si, do tema que a gente trata, a gente gosta de falar sobre coisas que nos relaxa, como fazer uma leitura, como assistir um filme, ou como escutar uma música. Sim. Tem algum filme ou uma série que você gostou muito e gostaria de indicar, ou um livro que você leu, assim? Olha, a série que eu gostei, que eu comi a série inteira, tô esperando loucamente pela parte 2, a quarta temporada, é a Manifest. Ai, eu adorei. Gente, É dia 6 de junho, você sabe? Então, tá chegando. Tá eu na olhei, minha agenda, já você buguei. acredita? Nossa, meu Deus, é maravilhoso. Porque ela envolve uma série de coisas, né? Ela envolve religião, fé, né? sim. A sintonia entre as pessoas. Ela fala começa com o voo 828, que sumiu por 5 anos, as pessoas voltaram. Aí depois você vai vendo as coisas, claro, tem um pouco de ficção, né? Mas tem muita coisa que faz a gente pensar. Faz um certo sentido, Faz. vamos dizer, né? Muito, é Eu muito adoro, eu maravilhoso. também fiquei super envolvida e quando eu soube
que vai ter agora a segunda parte Da quarta da quarta temporada. Sim. E aí que eu vi a data, eu já corri pôr na minha agenda, porque eu falei, eu não posso perder. Nossa, Porque daí eu engulo. Eu Isso, começo ali, eu eu paro, eu não engulo. consigo parar. Né? Você fala, meu Deus, eu vou ter que trabalhar, calma. Netflix, né? É, Netflix. Eu não assisti, tô É viajando. demais, Má. É demais. É muito Tem que assistir, boa. Má. E você percebeu como... o Ben, Sim. como ele foi envelhecendo? Vai dar Foi, spoiler aqui, mas pessoal. tá Não, eu aparecendo. tô falando do nome de um personagem. E ele envelheceu depois da morte da esposa dele, Sim. né? Mas na quarta temporada, pelo menos as chamadas que eu vi, parece que ele tá mais assim, renovado. Eu não sei, né? Vamos Será ver. que vai ter um propósito, né? Então. Porque tudo tem uma explicação, né? Sim. Sensacional, adorei você lembrar da Manifest. É muito bom, vai. Tá na agenda, coloca o despertador. Show. Aí, com relação a livro, eu gosto muito dos livros da Zíbia Gasparetto. Eu acho que conta muito do que cada um vivencia na vida, né? Então, cada livro eu também engulo, né? Porque fala ali de injustiças, né? De crença, de sempre se apegar com Deus, né? E o nosso cotidiano. E às vezes faz a gente refletir também por situações que a gente não entende por que está acontecendo. E aí você vai falar assim, aí, por que será que isso está acontecendo? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito. Então, eu acredito nisso. Pois é. Você vê, ó, vou te contar uma história rapidinha, dá tempo de contar? Claro. Dá sim. Então, vamos lá. Eu Vanessa, primeira vez que eu fui para Orlando, com 18 anos. Minha primeira vez, né? E eu tive uma guia, né? Uma excursão, fui com excursão. Da Dimensão Turismo, nem existe mais essa empresa. E essa guia era uma senhora já, cheia de energia, né? Cheia de energia. E assim, eu ficava até pensando, eu falava assim, nossa, mas como essa senhora tem energia, assim, com um riso largo, muito... E eu percebi que às vezes ela falava muitas coisas com a gente, assim, umas coisas assim, até para levar para o futuro, né? E uma das frases que me marcou, que ela me falou assim, ela falou para nós, né, estávamos num grupo, que a profissão de agente de viagens é a única profissão que quanto mais velho você fica, mais sábia você fica, mais experiente você fica, mais valiosa você fica, né? E aí, cheguei no Brasil, não tinha internet, né? Foi ontem que eu tinha 18 anos. Lógico, pessoal. Não tinha internet. Aí acabei fazendo faculdade de matemática, né? E fiquei 16 anos no banco. Um belo dia, já tinha meus 30 e poucos anos, no banco, aquela pressão, né? Para fazer investimentos, consórcios, assim, aquela pressão de meta metas, diária. né? Um gestor meu chegou a falar assim para mim, numa dessas pressões, né? Vanessa, o seu salário paga 3 recém-formadas. Era tipo, ou bate a meta, ou não bate a meta. E aí, assim, eu já resolvi sair do banco, né? E comecei muito devagar no turismo. Mas até aí, então, conforme foi me passando, chegou um belo dia que me veio isso na mente, né? Eu falei assim, me perguntaram, Vanessa, você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Eu amo fazer as pessoas felizes, eu amo o que eu faço. E assim, Deus falou comigo. Certeza. Eu tava lá, num belo momento, alguém perguntou e aí eu dei aquela parada. Aí foi quando eu lembrei. Aquela mulher foi de um agente instrumento de viagens. naquele momento, É a profissão que você fica valiosa, experiente a cada ano que passa. Porque você acaba conhecendo os destinos, conhecendo as pessoas, é um relacionamento de pessoas, é um relacionamento de amor. Então, essa é uma dica, né? Que eu tenho para falar, que assim, a gente tem sempre que escutar aqueles anjinhos, aquelas coisinhas bonitinhas que Deus coloca assim, de repente na nossa mente, né? É muito louco isso, mas eu acredito piamente no que você está dizendo. A conversa acaba tomando um rumo um pouquinho diferente, mas assim, eu acredito muito no que você está dizendo, porque eu também já vivenciei vários momentos de falar, entendi, Deus. Eu entendi o que você me mostrou, obrigada. Né? Porque às vezes você pede um caminho, uma resposta, mas não vem assim, pá! Você tem que ter uma sensibilidade para você perceber, né? Tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa cabeça boa, essa visão. E
pra gente entender quando é que Deus conversa com a gente. Né? Exatamente. Sensacional, muito bom. Você quer falar da sua dica? Fala você. A minha dica não é um filme, mas é um documentário que eu gosto muito. Adoro, às vezes acontece de eu ter um tempinho e aí eu paro pra assistir. Então, esses dias eu tinha visto a primeira parte e agora eu vi a segunda. A primeira parte conta a história sobre a Marilyn Monroe, né? Que ela era uma musa linda, maravilhosa e que todo mundo achava que a vida dela era perfeita, né? Que todo mundo acha, né? Quando vê as pessoas com sorriso no rosto, maquiada, linda de salto, acha que tudo é perfeito, né? E com ela não foi diferente. Ela era maravilhosa, talentosa e tudo mais, mas uma mulher extremamente triste. Teve uma infância muito triste, né? Uma relação com a mãe doentia. A mãe era muito doente, então ela sofria demais. Fez alguns abortos e tal. Então, no primeiro filme mostra toda a trajetória dela, mixando o sucesso e a tristeza pessoal até a morte. E no documentário que eu tô indicando, que se chama O Mistério de Marilyn Monroe, que está no Netflix, é um rapaz, um jornalista que resolve investigar se de fato ela morreu porque tomou muito remédio para dormir, teve uma parada cardíaca, ou porque talvez ela quisesse suicídio, né? Então gira em torno disso. É muito interessante esse documentário, eu adorei. E enfim, é minha dica aí. E o livro que eu li faz muito tempo. Sim. Mas foi um livro que me marcou tanto, sabe? Porque primeiro eu li o livro e depois assisti o filme. Que é, em inglês, The Green Mile, que é do Stephen King. O Stephen King é um... Stop. Meu Deus. Né? Os mistérios, o suspense. Um melhor que o outro. E a espera de um milagre tem a ver até com um drama, né? Porque conta lá a história de um rapaz negro que ele é acusado de ter matado 2 meninas gêmeas. Então ele vai preso injustamente e tudo mais, né? Então... Esse livro me marcou. Fica no corredor da morte. Então, esse livro me marcou muito pela riqueza de detalhes que eu conseguia visualizar. E o que foi mais incrível, que quando eu assisti o filme, eu me lembrava de quando eu tinha lido aquela cena. Nossa! Da riqueza, porque foi incrível. Esse filme é lindo, eu não vi o Tem um momento que ele descreve, né, o criminoso, vamos dizer assim, Sim. o assassino, né, o suposto assassino. Então, no livro ele vai descrevendo, e eu me lembro que eu via ele de baixo pra cima, porque ele era muito grande. E o ator, ele até já faleceu, eu não lembro o nome dele. Ele era gigante. Então, eu me lembro... Ele era truque também de filmagem, fizeram... Ele é um... Não, com certeza tem todo um jogo de câmeras e tudo mais, mas assim, então eles vão filmando dos pés até lá em cima, sabe? Então me marcou tanto, é maravilhoso, sensacional. Então é um livro que eu indico porque pela riqueza de detalhes e pelo Stephen King, que é maravilhoso, né? Sim. Eu gosto muito. E então vamos lá, sobre filme ou série, eu vou falar de uma, nós estamos falando de viagem, né? O que você não pode fazer. Assiste White Lotus. White Lotus é uma série. Vou até anotar isso. É uma série da HBO. E White Lotus é o nome de um resort. Vamos lá, tem a segunda temporada agora que é na Sicília, mas o que eu assisti foi no Havaí. E é uma história de um casal em lua de mel, uma família bagunçada, uma mulher que está levando, uma senhora que está levando numa caixa as cinzas da mãe. E elas vão para um resort. E de cara você sabe que ou alguém dessa família ou alguém do staff do hotel morreu. Logo no nessa semana. Já de festa. Começa meio que pelo fim, sabe? Começa pelo fim, então isso não é um spoiler. Já sabe cara que ali alguém vai morrer. Só que ela é tão muito bem feita que o que ela está querendo mostrar? Está mostrando tudo aquilo que você não pode ser como viajante, assim.
mesquinho, avarento, são pessoas ricas de posse, querendo colonizar o outro, como foi colonizado o Havaí. Então, é muito interessante, é perturbadora a trilha sonora, porque é uma percussão que ela vai te deixando inquieto, você vai explodir alguma coisa. Parece que seu coração vem na boca. Tá fervendo, vai explodir alguma coisa. E tá no Netflix? Tá no HBO Max. HBO Max. E vai explodir alguma coisa. E tem uma cena, que eu não vou falar, que eu nunca vi uma cena tão explícita assim, né, Dé? Não lembra? Que a gente pulou do sofá quando viu. Eu nunca vi uma cena tão explícita assim. E como todas as minisséries, a mudança de uma coisa para outra, você não tem um preparo, assim. É de um segundo pro outro, pá. Aí você assim, pula do sofá, de fato. Então, assim, eu recomendo. Não, White Lotus a primeira é excelente. Começamos a assistir a segunda. Sim, ainda meio devagar. Mas ainda tá devagar. Mas, assim, sempre a primeira é a melhor de todas. E, na verdade, ela tem início, meio e fim. Ela não depende da segunda. Mas alguns personagens... Só uma personagem. É uma só? Não sei não se é uma só. Aparece. E... Agora eu vou pegar os livros aqui. João, você podia colocar Agora vamos falar do livro, né? Para que eu viaje em seu rumo, que é o livro que eu escrevi, que é sobre contos e que também é sobre viagens. Sim, para que eu viaje em seu rumo. Você tem Paris no livro, né? Dinard, que é uma região. Tem uma ilha no Rio Sena, que também é uma parte de viagem, porque ler é também viajar. E eu quero falar de 2 livros. Um livro do Malia Vargas Llosa, que é um escritor peruano, Nobel de Literatura em 2010, que ele escreve sobre um livro chamado Travessuras da Menina Má. É um livro espetacular, que é a história de Ricardito, que é o narrador principal, que é apaixonado pela Lili. Apaixonado pela Lili, que se apresenta como uma chilena. Eles se conhecem em Miraflor, um bairro de Lima, no Peru. Eles são peruanos. Por isso que você falou do Peru, né? No começo da conversa, que você quer conhecer o Peru. Ah, não, eu sempre gosto de... Mas porque lá era Machu Picchu. E aí ele é apaixonado por essa... Ele tem um amor platônico por essa mulher. E essa mulher abusa dele de várias formas. E é um livro de encontros e desencontros entre ele e ela. Só que ele vira tradutor, intérprete e vai morar em Paris. Então ele fica muito tempo em Paris. Lá ele reencontra ela várias vezes, depois em Londres, depois em Tóquio. Nossa, então fala de então vários você lugares. Viaja com o livro. Viaja junto. Porque... Viaja. E é muito legal esse livro. O livro vai descrevendo os lugares. Descrito, né? Pra gente poder... E o outro livro é um livro de um amigo meu, Uma Única Flor, né? Que é um livro, um romance de estreia do Tiago Teixeira. Vocês podem encontrar esse livro na Amazon, então eu vou repetir o título do livro, Uma Única Flor. É um livro que você pode ler muito rápido, é um romance no qual conta a história de uma pessoa apaixonada. O quanto você está disposto a abandonar tudo pelo seu amor, por amor. E também essa personagem viaja por vários lugares, Rondônia, Florianópolis. Agora só que é Brasil. Nagano, no Japão. Ele viaja... Então, assim, é uma história muito rica e com uma dinâmica extremamente rápida, assim. Eu li esse livro em 4 dias, assim, muito, muito legal. Que bom, okay? Boas dicas, então, né? Ó, Uma Única Flor, de Tiago Teixeira, meu amigo que está agora morando na Bahia. Abraço pra ele. Sim. Bom, além do livro do filme, da série, enfim, do documentário, né? A gente também tem o nosso
a nossa playlist, porque a gente ama música, né? E às vezes você viajando, você vai para uma viagem aqui ali, uma música marca, né? Sim. No meu caso, eu trouxe uma música hoje para indicar para nossa playlist de Um Pode Tudo para Ouvir. Você pode baixar lá no Spotify ou no Deezer. Sim. Certo, Tá. pessoal? Vai lá, Um Pode Tudo para Ouvir, tá? Tá. Posso falar? Quer falar? Fala você. Então, só um Vamp. minutinho, João, é para colocar o QR Code do livro, tá na tela da Globo aí, na tela do podcast. E agora vamos pro Um Pode Tudo para Ouvir. Pode Tudo para Ouvir, sim. E aí fala das músicas, então. Então tá. Van, você começa? Sim, tá na ordem com a Van primeiro. Sempre o convidado primeiro. Pra falar da minha música, É. da dica, pra falar do É. que em primeiro lugar. Da música que você Então, indicou pra essa pouco. música, na verdade, eu gosto de várias músicas do David Guetta, a maioria delas são muito otimistas, né? Essa música, ela eleva a autoestima. Titanium, né? Então, quando eu escuto ela e meu dia tá down, né? Porque a gente tem os tropeços dos dias. Nem todos os dias a gente acorda feliz, mas os dias têm as suas... E a gente tá aqui para solucionar. Claro. Então, às vezes, você escuta essa música, você tem uma sensação que você Vai dar pode, certo. você vai dar certo. Como tudo na vida, a gente tem que ser otimista, né? Então, assim, ela realmente... O som dela, né? A letra, tudo me deixa, assim, motivada. Então, eu gosto muito dela. Show. Que é bem o espírito da playlist, né? A gente quer algo Sim. pra cima. Algo Porque a pra... gente quer que as pessoas escutem uma playlist que eleve Sim. o bom humor, entendeu? Exatamente. Você se sinta bem. É muito legal, porque eu não conhecia música. Eu não conhecia essa música, pessoal. E aí eu fui ouvir e falei, nossa, quando você deu o recado lá, essa música é pra frente e tal. E é super pra frente. Mas eu falei, tem alguma coisa muito familiar nessa música. Muito familiar. E os primeiros acordes dela lembram a música do Police, Every Breath You Take. Começa um dedilhado, assim, que lembra muito aquela música. E depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é realmente dá uma levantada. Hoje acordei, botei no carro a playlist e a primeira música que foi a sua, assim, realmente é bem... levanta bastante. E tem uma voz bem feminina, né? Uma voz bem feminina, bem aguda, assim. Sim. Eu pensei que ele era DJ, mas não, ele é cantor mesmo, esse rapaz. Bom, o David Sabe? Guetta, ele é um DJ. É um DJ. É um DJ. Às vezes eles regravam algumas músicas, né? Tá. Mas ele é um DJ do nosso tempo, que não foi ontem. Ele tem quase até mais ou menos nossa idade. E ele se apresenta no mundo todo. Ele não é então, e é famoso faz tempo e não conhecia. Pessoal. Faz. Na pandemia, eu não sei se você assistiu algumas, que começou a fazer algumas Lives. Umas lives em cima de prédios em Miami. Sim. Ele fez uma, que tudo foi revertido para doações, enfim. Ele fez uma com muitas músicas muito legais, que o pessoal dos prédios lá ficavam piscando as luzes e tudo mais, né? Tem uma história incrível, se você Conta, gosta de lives conta. em prédio. Que Um domingo, depois do almoço, em plena pandemia, o pessoal já, né, buscando coisas diferentes para poder Não animar foi do o aniversário, outro. não, né? Não. Daqui a pouco eu tô ali, acho que lavando louça após almoço, alguma coisa assim, começo a escutar umas músicas tipo flashback, mas muito alto. E o cara lá, né, mixando e tal, eu falei, gente, deixa eu entender onde que tá acontecendo, porque eu fiquei louca, né? E aí fui na janela, vizinho do prédio do lado, desceu na quadra, montou a mesa de som, colocou umas caixas acústicas lá, e tava fazendo uma balada ali para os vizinhos, para os prédios. E aí todo mundo, tal, né? Cada um na sua janela, aquela coisa de louco que a gente viveu. A gente viveu. E aí, ok, né? Todo mundo, parabéns, que legal. E o pessoal dançando dentro de casa, na sacada e tal. Beleza, acabou, 5h30, 6 horas, desligou, tchau. No domingo seguinte... Aí já não foi logo após o almoço, aí foi por volta de umas 3h30, 4 horas, a hora do soninho. Sim. Ele resolve começar a tocar de novo. Só que dessa vez ele não desceu na quadra, ele ficou na sacada dele. Mas aquela música alta, e aí assim, já o pessoal querendo dormir, descansar, domingo.
Errou o time. Não. Pode fechar a janela, fechar a Simplesmente, pá, cortina. o pessoal fechando a janela e a cortina, ele... Tá bom, pessoal, vou desligar. Errou o time, tem que ser antes do almoço. Nunca mais o cara fez. Até tô Nunca com dó do cara mais ele fez. fez. Ó, vizinho, toca de novo aí, que Olha, já nunca passou mais ele uns 2, fez. 3 anos aí, a gente Mas foi muito engraçado. Depois a gente estaríamos dava mais risada, receptivos agora. de né? novo. É lógico. Outro humor, É, outra outro situação, né? Sim, graças a Deus. Graças estamos aqui. a Deus que assim Porque também é uma seja. pergunta difícil, né? Como foi, né? Na pandemia deve ter sido horrível pro setor, né? Foi horrível pro setor. Foi. do É, turismo. é nesse momento que eu vi que eu amo realmente o que eu faço, porque foi enlouquecedor, né? Somente cancelamentos de gente, voo, sim. hotel fechando, e às vezes o passageiro estava na viagem, queria voltar, e é uma loucura para conseguir trazer ele de volta. Nossa, foi sofrimento. Assim, perspectiva de melhora, meu Deus, que pesadelo Mas, passou. Ai, passou. Que assim seja. Bom, e eu amo música também. Quando eu tô meio down, a música me levanta. E aí, falando de viagem, né? A Despacito. Também faz lembrar, eu gosto Meu, também. essa música, nós estávamos na Itália com a família, né, lá do mar da Itália, as priminhas que elas falavam, elas juravam que a música era italiana. Despacito é italiano, porque elas sabiam cantar, porque o italiano e o espanhol é muito próximo. Sim. E elas cantavam bonitinho, e a gente só naquela enrolation do Despacito. E eu lembro a gente no carro, indo passear, e o Despacito alto, e a gente Sim. cantando muito. Então, marcou muito pra mim. Eu amo, porque eu adoro dançar e gosto dessa música. Então, a minha dica de música hoje é Despacito. Muito lindo. E a minha música é The Circle of Life. Como é, teacher? Circle of Life with None. Não, Rei só- Leão, adoro essa música. Ai, ué, tira, manasa. E vai- Então, essa é a música. Nossa, me vem o teatro ali. Sim. Então, tem várias coisas aí que eu, quando eu ouvi essa música, vai ficar essa playlist. Toda vez que eu ouvir essa música, eu vou lembrar de 3 coisas. Primeiro que ela levanta defunto, né? É muito animada. Sim. Tem até vídeos do elenco do Rei Leão entrando em avião e cantando essa música Nossa. no avião. E o que vai me lembrar? Essas 3 coisas que eu vou me lembrar. Vai me lembrar do Animal Kingdom, Sim. do espetáculo Rei Leão. Sim. Vai me provocar a voltar para Nova York e assistir a peça. Ela saiu Não fomos, né? Não vai ter, não? Acabou? Nós fomos no Brasil. Sim, Aqui sim, nós sim, fomos. sim. Não, lá eu acho que não saiu Na de cartaz. Broadway. Não, na Broadway acho que não saiu de cartaz ainda. Então, vê-lo em Nova Cats York. eu acho que saiu. É, E, mas eu preciso checar, mas eu acho que Rei Leão tá em cartaz ainda. Eu também então, acho. é um sonho de Porque de lá. na Times Square, esse leão aí, ó, pá. E África do Sul. Conhecer a África do Sul. Nossa. Porque é um destino que me interessa muito. Mas você diz fazer os safaris ali? Não safari não, mas conhecer a África. E eu acho Sim. que você pode conhecer a África de Marrocos até lá no sul. Mas assim, eu acho que a África do Sul seria a primeira entrada. Eu também queria conhecer Marrocos um dia. Mas o primeiro lugar que eu queria da África é conhecer a África do Sul. E conhecer a cultura, conhecer a questão a prisão do Mandela, a história do Mandela, que acho que é uma história extraordinária. Então, essa música também reflete sobre a vida, tudo, e ela é muito animada e levanta qualquer um. A playlist é muito louca. Que Tem de tudo um É pouco. eclética, né? Tava o Roberto Carlos, assim. Pode tudo. Tava o Pode Pavarotti tudo, no Solemil, Pavarotti. no Dia das Mães. Exato. É o desejo da pessoa. O convidado Exato. aqui é obrigado a trazer a música e nós também damos o nosso pitaco aqui. Exato. Não pode E aí tudo é pra legal que ouvir. quando a pessoa for ouvindo, ela fala, essa aqui é do Calho, aquela da Isso. Renata, aquela da O pessoal Vanessa, vai lembrar. aquela da Dona Helenia, minha sogra, e assim por E diante. assim por diante. Bom, Van, Ai, chegamos aqui pode falar, por favor. e assim, sem ter como te agradecer, que porque foi lindos. tão gostoso, eu não vi Foi. passar. Também não. Foi Foi uma muito bom. delícia. Falar de coisa boa, com esse astral bom demais. Sim, ai, que A delícia, gente gente. só tem a te agradecer de coração por você ter vindo Van, aqui.
Agora é sua hora de falar ó, o seu Sim. trabalho, o seu contato. Como te acharem, né? Como, onde está sua loja, seu contato de telefone, e-mail. Redes sociais. Eu vou deixar, É o eu vou seu deixar aqui momento. também. Aí depois a gente coloca lá Sim, vou fazer o link no escrito, YouTube. ou então sim. coloca o QR Coloca Code, lá, né? sim, Acho que sim. chama na descrição, né? Eu Como- coloco na descrição o link. Então, o meu arroba do Instagram é vanbeleço, V-A-N, Beleço, com 2 L's e 2 S. Sim, Sim. beleza. Com O dois arroba L's e dois L's. da minha agência é VBV Turismo. VBV. Isso, Vitor Bravo, Vitor Turismo. E eu vou deixar o contato do meu WhatsApp, porque eu acho que é uma maneira mais próxima de chegar até mim, né? Sim. Que é 11 981 10 10 32. E a minha agência física, para quem quer ter o contato, né? Tomar aquele cafezinho gostoso. Ah, é gostoso lá. Fica aqui na Bel Ferreira, na Avenida Bel Ferreira, no número 2002, dentro do mercado, supermercado Negreiros, a loja do Hospital 2. Vitória ali, né? No Isso, Shopping na Avenida Anália de Franco. Baixo. Isso mesmo. Van, repete o seu telefone com mais devagar aí, porque você falou muito rápido. Ah, então tá bom. É 11 981 10 10 de novo, 32. Legal. Perfeito. Aí é só me chamar que caiu nos meus braços, será pra sempre. Com certeza. Não tenho a gente menor indicou dúvida. vários Bom, a gente... amigos, né? Pra... Sim. somos Sim, só suspeitos, tenho a agradecer, né? Nós somos gente. suspeitos. É amor, gente, é amor. Muito É isso legal. aí. E continuamos nas nossas viagenzinhas aí. Com pessoal. certeza. Temos Terminou que uma, planeja outra. organizando, Exatamente. A gente ama. comprando sonhos, né? Estamos comprando nossos sonhos, nossas experiências. Sim, com certeza. E também aqui no Pode Tudo para Ouvir, a gente também tem um contato de um e-mail para quem quiser mandar histórias, para que talvez possa estar aqui com a gente também compartilhando histórias, né? Que é umpodetuto@gmail.com. umpodetuto@gmail.com. E o nosso Instagram, Sim. @umpodetuto_podcast. Perfeito. Perfeito, gente. E é isso aí, meu amor. Finalizamos? Mais um. Mais um episódio. Lindo. Obrigada, amor. Obrigado. Obrigada a vocês, amor. Show.